Agora a gente está com 21 pessoas aqui, né, de 19, mais eu e a Lede. A gente sabe, né, acordar cedo num sábado, um dia mais de descanso para estudar esse livro, então a gente entende que é uma coisa, às vezes, difícil, mas a gente agradece todo mundo que está aqui, ou aqui no Zoom, ou lá no YouTube, né? Então, e Lede, eu acho que agora tá apresentando lá no YouTube. Então, a gente quer, né, que nem a Lede falou, aqui é um espaço aberto, eu e a Lede, a gente está para organizar a discussão, a conversa, mas sempre que vocês aqui no Zoom quiserem comentar alguma coisa, ou o pessoal no YouTube comentar que achou, que não achou, enfim, sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo também. Enfim, a gente gostaria, assim, de saber, eu vou tirar agora a apresentação, para que quem quiser se apresentar brevemente, né, dizer o seu nome, a cidade de onde está, porque às vezes é legal, uma coisa boa que a gente conseguiu, né, digamos, dessa pandemia, é isso, se utilizar dos recursos que a gente já tinha, né, programas, o Zoom, o Meet, por exemplo, mas agora a gente consegue conversar, assim, com uma pessoa que está lá no outro lado do Brasil, conversar sobre o mesmo tema, sobre educação infantil, isso é uma potencialidade que a gente pode utilizar agora, né. Então, em vários grupos, a gente consegue conversar com o pessoal lá de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Paraíba, enfim. Então, se alguém quiser aqui do grupo se apresentar, dizer, né, o nome da cidade de onde trabalha, em que nível atua, ou o pessoal lá no YouTube, enfim, dá Eu um só tempo. quero aproveitar e pedir desculpas, pessoal, que eu não sei porquê, mas aqui para mim estava aparecendo, mas no YouTube ainda não tinha iniciado, tá? Então agora já está tudo certo e está aberto o microfone para quem quiser falar. Eu não sei se vai ter alguém. A Thaís abriu a câmera. Gostaria de falar, Thaís? Não sei se a Thaís está me ouvindo. Gente, vocês não precisam ter vergonha, tá? É só uma apresentação, todos os nossos grupos a gente tem isso. Mas se vocês não quiserem, não tem problema também, a gente dá início. Ó, a Giovana Ribeiro aqui no Zoom botou: bom dia, sou de Marília, interior de São Paulo, meu microfone não está funcionando. Tranquilo, Giovana. A Giovana trabalha com a faixa etária de 2 anos no Maternal 1. E, né, a gente sempre pergunta, porque é legal ver, assim, nossa, a pessoa está falando isso a partir do ponto de vista que ela trabalha com tal idade. Não que faça toda a diferença, mas às vezes um detalhezinho já nos dá, né, um aparato para poder pensar a realidade, assim. Acho que eu vou Mas colocar... acho que coloca, Bernardo, e então a gente deixa combinado assim, que quando alguém quiser falar, no início da fala, se possível, só contextualiza para a gente a faixa etária que está trabalhando, porque qual é a ideia? É a gente fazer a discussão sempre trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade de escola. Porque é bem importante, até antes da gente iniciar, é da gente se dar conta que a abordagem Pickler, ela nasce num contexto diferente do contexto da escola. Né? Então, esse é um contexto que muitas vezes gera um estranhamento. Né? Eu lembro que quando eu comecei a participar de algumas formações, as pessoas sempre diziam: ah, mas e como que é na hora da atividade? Mas acontece que não tem a hora da atividade, né? Porque não é um contexto de escola e nem o mesmo contexto cultural que nós temos hoje no Brasil. Então, sempre que a gente vai falar de uma abordagem, é muito importante ter esse cuidado de olhar e retirar aquilo que conversa com a gente, aquilo que é possível fazer aqui e adaptar para o contexto da escola que a gente trabalha, das crianças que a gente trabalha, para que isso faça sentido, para que não se torne um conteúdo vazio. Né? Então, acho que o Bernardo já pode colocar ali para nós. Vou colocar a apresentação aqui, então a gente vai seguindo. Lembrando que tudo que a gente destacou aqui nessa apresentação são tópicos, né? Mas sempre que vocês tiverem algo a contribuir, sintam-se à vontade. Tá, então, a Amy Pickler foi uma médica pediatra húngara que nasceu em 1902
e em 46 criou o Instituto Loxi, não sei se é assim que se pronuncia, acredito eu, que depois passou a se chamar o Instituto Amy Pickler, né? E ela morreu em 1984 com 82 anos. E, né, tem essa frase que tem logo no início do livro, que é bem bonita, assim, né? E também uma marcante, forte. Como é diferente a imagem do mundo em que uma criança recebe quando as mãos silenciosas, pacientes, cuidadosas e ainda seguras e resultam cuidar dela. E como parece ser diferente o mundo quando essas pessoas, com essas mãos, são impacientes, rudes, apressadas, inquietas e nervosas. Né? É uma coisa bem simples, mas já que já nos dá um norte assim para como que a Amy Pickler vai trabalhar a questão da pedagogia, né? E por mais que ela seja médica, a gente consegue trazer várias coisas que ela traz para a pedagogia diretamente, né? Vou tirar aqui. Pontos chaves, né, que a gente destacou para ter um norte assim durante a discussão que a gente vai ter hoje. A Rede Pickler Brasil teve seu início no simpósio nacional internacional realizado aqui em Porto Alegre, né? Eu estou aqui em Porto Alegre. Então, achei legal eu ler assim, essa autora que é tão conhecida na educação infantil, a rede nacional dela teve aqui o início aqui na cidade de Porto Alegre. Eu achei um dado bem interessante. Então, na questão do vínculo afetivo como tendo um papel primordial na construção do sujeito, e a escola de educação infantil não é somente para a criança. Então, a gente deve pensar também na relação que os adultos vão estabelecer com esse espaço. E os adultos, eu vou estar dizendo os educadores, né, os professores, e também os responsáveis pelas crianças, né? Só antes da gente passar para o próximo slide, eu vou falar aqui, ó, a Gislaine, lá no YouTube. Acabei de receber o link de trabalho por uma amiga, trabalho com berçário, mas isso é bem legal. A Valéria, bom dia, sou de Uberlândia, Minas Gerais, trabalho com educação infantil. A Bruna Giovanetti, meu nome é Bruna, sou de Marília, sou coordenadora. E aqui também no Zoom, a Mari, Mariana, sou coordenadora de uma SEI de São Paulo, faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. E a Lu Costa colocou, sou Lucilene Costa, professora de arte na educação infantil pela rede municipal da cidade de Vitória, Espírito Santo. Trabalho com crianças de 1 a 6 anos. Bom, vamos prosseguir então com a discussão do livro. Uma coisa importante que o Bernardo trouxe, aqui em Porto Alegre nós temos a Silvia, que é a presidente da Rede Pickler Brasil. Então, para nós que moramos no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, de certa forma fica mais acessível o contato, participar de formações. Nós temos um grupo bem forte aqui que se chama Laços, que oferece também bastante formação continuada. Mas um dos benefícios da internet é justamente esse, o de chegar em todos, né? Em qualquer horário, em qualquer situação. Então, acredito que a gente vai conseguir trocar bastante. O Bernardo colocou aqui mais alguns pontos chaves e eu já quero começar a trazer com vocês, para que todo mundo teve acesso à leitura, lá no primeiro ponto, que são os cuidados pessoais e prevenção, na página 20, né? Acho que, não sei como foi para vocês a leitura, mas todas as vezes que eu leio algum material que é relacionado à abordagem Pickler, o meu primeiro pensamento é sempre de que aquilo é óbvio, né? Por exemplo, perceber a criança como uma pessoa, parece óbvio. Respeitar as vontades, avisar antes do que vai fazer, avisar do toque, quando vai limpar o nariz, quando vai ver a fralda, tudo isso parecem coisas óbvias, mas acontece que no relacionamento, no momento de trabalho, por vezes, a nossa relação com as crianças, ela tende a ficar mecânica, né? Quando a gente tem muitas crianças para trabalhar, por exemplo, não dá tempo, eu tenho meia hora para trocar todas as crianças da minha turma. Né? Então, o que acontece? A gente acaba priorizando o atendimento rápido para dar conta de toda aquela demanda e não um atendimento individualizado e de qualidade. Né? Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente pensar em abordagem Pickler dentro das escolas de educação infantil, que é estar atento àquele momento que a gente tem com as crianças. Se a gente tem 5 minutos,
que sejam 5 minutos de qualidade, né? Que a gente possa, de fato, estar com ela, falando, antecipando as nossas ações, e com isso, sim, estar fazendo um atendimento de qualidade e com segurança no vínculo que a gente está estabelecendo com eles. Principalmente os bebês, né? Se a gente pensar, eles não têm o recurso da oralização, não falam, né? Mas eles se comunicam, eles vocalizam, eles se movimentam, eles se expressam através do choro, através do olhar. Então, é que a gente possa estabelecer essa relação para que, através desse atendimento diário e cotidiano, sim, a gente consiga entender e valorizar o que a criança está nos comunicando desde bebê, né? É legitimar ela enquanto pessoa e não apenas como um objeto de trabalho, né? Então, já quero trazer uma pequena frase que tem no meio do texto da página 20, que diz assim: quando se ocupam do desenvolvimento, na maior parte dos casos, isso significa que se ocupam do desenvolvimento físico, né? Por quê? Porque a Judith está trazendo Judith, se eu não me engano, a pronúncia correta. Ela está trazendo um conceito de o que são os cuidados pessoais na visão clínica, por exemplo, né? Ele está sempre relacionado ao cuidado físico. Mas dentro da abordagem Pickler, todo o contexto global do desenvolvimento da criança importa, desde a alimentação, o cuidado, a higiene, né, a manutenção do vínculo e do apego seguro. Então, não é somente um ponto que é o ponto-chave, e sim tudo, para que a criança se desenvolva de forma sadia, segura e competente, ela precisa ter garantido seu desenvolvimento global. Alguém quer trazer alguma ponta até aqui? Não, e é bem isso de que às vezes a gente pensa sobre a questão de que, né, por exemplo, vai ficar 10 minutos, 15 minutos fazendo uma troca de uma criança, mas é porque daqui a pouco, eu lembro que a Lady falava isso, às vezes eu ficava pensando, gente, mas não é muito tempo, mas é muito tempo dentro de uma perspectiva de que a gente está indo lá fazer, né, a ação mecânica de trocar a criança, né, tipo, baixar a roupa, trocar a fralda, enfim, mas se a gente for pensar de tentar ter um melhor, tipo, conversar com a criança e estimular que ela tente tirar a própria roupa, enfim, isso demanda tempo, né? Ontem eu estava vendo uma postagem da Leila, que escreveu sobre os registros na educação infantil, ela falando assim, a questão de se a relação adulto-criança importava, assim, e daí ela falava assim, tantos alunos, trocar fralda tantas vezes, o tempo que se toma da vida de trabalho, assim, do adulto, fazer uma troca, fazer uma alimentação com a criança de uma forma efetiva e não só de um gesto mecânico, né? Que é uma coisa que a Amy Pickler vai trazer nos textos dela, de que na apresentação que a gente fez também traz isso, de que às vezes o gesto mecânico, por ser uma coisa repetitiva que tu faz todo dia, várias vezes ao dia, com a mesma criança, enfim, daqui a pouco fica uma coisa tão mecânica que a gente esquece que aquela criança é um ser humano, né? E que nem a Lady falou, é meio óbvio tu entender, aquilo ali é um ser humano, mas daqui a pouco é uma coisa tão mecânica que a gente esquece, né? Mas é importante a gente sempre retomar, porque senão a gente se perde nesse caminho. E por isso que, né, esse livro fala assim, né? A abordagem empírica em nosso idioma, temos conhecimento de trabalhos feitos em universidades, grupos de estudo e curso no sul e norte do Brasil, e também a criação de variadas instituições com inspiração nos princípios piclerianos. E eu botei essa parte, sim, porque é exatamente isso. Da mesma forma que foi o simpósio internacional que criou a Rede Pickler no Brasil, cada um desses grupos de estudos que a gente do Baobá propõe, que vocês participam, né, fora da vida de vocês, cada um deles proporciona que a gente possa ir pensando na nossa prática, né? Porque é muito fácil a gente cair num momento de rotina em que a gente não para pensar sobre a nossa prática. Então, é sempre importante que a gente esteja atento para que não, apesar de ser uma coisa repetitiva, ela não se torne mecânica, sabe? Eu vou botar aqui a apresentação, tem mais pontos que eu acho que são bem interessantes, que traz ali no capítulo 1. Quer falar uma coisa, Leite? Eu acho que vai de encontro ao que tu vai trazer no próximo slide. Na página 22, ela começa a trazer algumas pinceladas de como seria, então, esse papel do adulto. Porque eu vou compartilhar com vocês quando eu comecei a trabalhar a abordagem Pickler em escolas.
né? A primeira coisa que aconteceu foi, então, esse estranhamento inicial do que competia ao adulto, né? Principalmente do adulto no ambiente escolar. Né? Por quê? Porque a gente vem de uma formação de educadores, de professores, onde nós temos um papel de domínio, de controle das crianças. Né? Então, no momento que chega para nós uma fala de que na abordagem Pickler se prioriza o desenvolvimento livre, o movimento livre, sem a interferência do adulto, qual é a cultura que se criou inicialmente? Pelo menos da minha vivência na escola que eu trabalhava, de que a gente não faria nada, né? Nós observaríamos as crianças brincando no mobiliário Pickler, com material não estruturado, e era isso, né? A observação dessas crianças. Só que isso é uma concepção muito rasa da abordagem, né? Porque o adulto ele tem um papel primordial para garantir o sucesso de uma qualidade e de um respeito com as crianças. Por exemplo, no contexto da escola. Quando a gente organiza o ambiente para receber as crianças, ele exige um planejamento, a garantia de um espaço seguro, onde as crianças não vão se machucar, onde elas vão poder interagir com autonomia. Então, antes disso, antes de levar a criança ou antes de receber a criança na escola, nós já estamos fazendo o nosso papel, que é o de planejar, o de organizar, de pensar e o de observar. Né? E não se trata de não se comunicar com as crianças, a comunicação é constante. Quando, por exemplo, a criança, quando ela tem pela primeira vez a oportunidade de explorar o espaço, sem toda hora ficar alguém dizendo, não faz isso, não sobe, não vai ali, não pega isso, a tendência da criança é sempre buscar o olhar do adulto como se fosse uma permissão, realmente eu posso subir aqui? Realmente eu posso mexer nesse objeto? Eu posso fazer isso? Então, nós estamos ali justamente para garantir sim, que ela pode fazer e que ela nem precisa pedir permissão, porque ela é livre para se movimentar naquele espaço, né? Então, quero trazer uma citação da página 22 também, que é no final e no começo, no final do primeiro parágrafo e no começo do segundo. O papel do adulto é de vital importância, mas não como uma fonte de estimulação direta, nem como mediador dos estímulos do entorno, né? Ou seja, nós não vamos estar ali fazendo pelas crianças. Por exemplo, né? Tá chegando Dia das Mães. Tem que fazer um cartão para a mãe. E é berçário. O que eu vou fazer? Eu vou pintar a mão do meu bebê e vou carimbar na folha de papel. Não teve autonomia nenhuma, nem sentido nenhum, porque em momento nenhum da nossa vida alguém vai pintar a nossa mão e carimbar em alguma coisa. Não teve uma experiência, não teve qualidade. Não tem muito mais sentido, então, se eu quero trazer esse contexto para as crianças, de eu organizar um espaço, daqui a pouco com objetos do cotidiano da mãe, um lenço, uma roupa, uma foto, isso tem um sentido maior. Né? Na abordagem Pickler, a gente nem vai ver esse tipo de abordagem, porque não se traz esse contexto de atividade ou de proposta, mas sim se prepara o espaço. Então, da gente sempre olhar com distanciamento e estranhamento e, ao mesmo tempo, trazendo para a nossa realidade. E complementando, então, o começo do segundo parágrafo, é a vida cotidiana da criança e das crianças, pensada em seu conjunto e nos mínimos detalhes pelo adulto, é a qualidade do cuidado que lhe é oferecido, o que garantem a presença ou a ausência da estimulação necessária para a saúde, o despertar, o desenvolvimento e o crescimento psicomotor e psicossocial. Né? Então, é preciso que nós estejamos sempre organizando a vida cotidiana, a fim de garantir que tudo seja feito com autonomia e competência das crianças. E, Leide, complementando isso que tu fala, eu vou voltar ali à apresentação, que é bem isso, ó. Né, né, o papel, a importância do adulto na abordagem Pickler seria essa aí, né, que nem a Leide falou. Tentamos organizar a vida da criança de tal forma que possamos lhe proporcionar, com a maior segurança possível, relações significativas com um número restrito de adultos, lhe permitir total liberdade de ação em todas as situações, procurando protegê-los dos perigos. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim, né? Tá.
Então, por que diferente por exemplo, né, o texto vai trazer, por exemplo, a questão de macacos, né? O macaco, assim, o filhote, né? Assim que ele nasce, ele já se agarra no corpo da sua mãe e fica de forma bem mais autônoma, né? Vivendo a sua vida. Que é diferente de um recém-nascido humano, né? Que ele precisa do cuidado dos seus responsáveis desde o momento em que ele está no mundo. E uma coisa que o texto traz é a questão, né, no primeiro capítulo, a questão de visão de saúde, que diferente do que muitas vezes a gente pensa de que, tá, saúde é só quando eu não estou doente. Não, saúde é um termo bem mais amplo, né? E a Organização Mundial da Saúde vai colocar que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não apenas a ausência de doença. E eu grifei ali o mental, porque agora, né, 2022, tal, enfim, nesses últimos anos, a gente viu um boom, assim, sobre as pessoas começarem a comentar sobre saúde mental, mas especialmente do adulto, né, ou do adolescente. E o texto traça que o aspecto de saúde mental, ele tem que existir, e ele já existe, na verdade, né, desde a criança pequena, que eu acho que é uma coisa que pelo menos eu não tinha pensado tanto, assim. Eu via a saúde mental como uma coisa mais do adulto, mas se a gente for pensar que várias questões da vida adulta têm a sua origem na questão na infância, então pensar a saúde mental desde a criança recém-nascida, né? E o texto vai colocar ali na página 23, né, que o adulto deve oferecer para essa criança uma segurança facilitada pelo vínculo profundo e estável, valor afetivo dos sentimentos de competência, riqueza e adaptação no entorno da criança, riqueza da linguagem durante as interações, respeito pelo ritmo das aquisições de cada criança. E a partir desse espaço que o adulto oferece isso, a criança tem a oportunidade de construir a sua identidade através das relações que ela estabelece com esse adulto. Então, lógico, a MP está escrevendo isso para crianças abrigadas, né? Mas a gente pode transpor essa mesma ideia para a questão da educação infantil. E até porque tem muitos casos da educação infantil que acolhe crianças que têm abrigo, enfim, são situações diferentes, mas que conversam bastante. Eu quero aproveitar para trazer uma fala sobre o adulto referência, né? Porque dentro do contexto da escola, por exemplo, na rede pública a gente sabe que tem uma continuidade das relações, mas na rede privada, por vezes, acaba tendo um rodízio, vamos dizer assim, de profissionais que atendem as crianças, que não é muito diferente do que foi do exemplo do livro, por exemplo, né? Acontece de muitas vezes o professor iniciar, então, o trabalho com as crianças, um grupo de adultos, e acaba trocando de escola, saindo daquele contexto. Então, a gente acaba gerando uma instabilidade nessa relação de segurança que as crianças teriam para com um adulto referência. E também uma outra coisa que é muito importante a gente pensar é que ninguém tem como conhecer todas as crianças da sua turma, por exemplo. Né? Não tem como, se eu trabalhar com 15 crianças, eu conhecer as 15 crianças. Mas aí eu vou trazer uma fala que a Silvia fez numa formação que eu participei. Né? Geralmente nós temos companhias de trabalho, né? Nós somos duplas ou trios. Então, possa existir um combinado entre essa equipe de que cada grupo de crianças estar relacionado a um adulto referência. Mas isso não pode se dar de uma forma antecipada. Por exemplo, eu tenho aqui 15 crianças e nós somos 3. Cada uma de nós fica com 5. Não. A gente vai iniciar o trabalho com as crianças e justamente nessa oportunidade de conhecê-las, elas mesmas vão se mostrar mais próximas e mais seguras com alguns adultos. Né? Então, a partir dessa relação, que nós possamos observar mais de perto essas crianças, mas sem esquecer, dentro do contexto de escola, de que nós somos responsáveis por todas. Mas se eu sei que eu posso me dedicar a acompanhar mais de perto, fazer os meus registros e a minha observação cotidiana de um número X de crianças, a oportunidade de eu conhecer e estabelecer um vínculo de fato seguro com elas é muito maior. Né? Então, da gente pensar nisso, porque por vezes a gente quer ter o controle de tudo, conhecer todo mundo, e a gente acaba não conhecendo as individualidades de cada criança. Né? E aproveitando, quero trazer uma fala que me chamou a atenção, né?
Da outra vez que eu li o livro não tinha me chamado a atenção, mas agora eu quero trazer para vocês na página 23. Logo depois que traz esses pontos que o Bernardo falou, diz o seguinte: evidentemente, algumas vezes acontece do adulto parabenizar a criança e lhe ajudar a tomar consciência das coisas que tem alcançado. Mas cada criança pode sentir-se aceita e valorizada sem adotar posturas espetaculares. E o que essa fala quer dizer? Não precisa, cada vez que a criança faz uma coisa que nós julgamos como boa, positiva, a gente lá, parabéns, muito bem, principalmente o bebê conseguiu rolar, vai lá e faz toda uma festa. A gente está dizendo para a criança, na nossa concepção, que somos a referência dela, o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim. Né? Então, claro, vai ter momentos que a gente vai fazer isso justamente pela nossa troca, né? Por estar ali com eles, mas não necessariamente, porque por vezes a criança, o bebê, ele está lá aprendendo a mudar de posição, concentrado no seu movimento, e o adulto vai lá e faz uma interferência, ele já perde o foco, porque a criança ela tem isso, né? Por exemplo, por que a gente não deve colocar uma criança que não sabe sentar, sentada, né, com apoio? Porque ela ainda não tem domínio daquela postura. Ela vai ter que fazer um esforço muito maior físico para se concentrar em se manter sentada, sem cair, sem se machucar. E nesse momento, ela está atrasando uma experiência que ela podia estar vivendo, de conhecer o corpo dela, a tonicidade, a força que ela tem que fazer, o impulso que ela tem que tomar, né? E fora que a gente está dando uma falsa ilusão, vamos dizer assim, de que ela sabe sentar. É que nem quando a gente pega o bebê no colo, sempre em pé, mas esse bebê não fica em pé. Então, aí às vezes você conhece um bebê e a pessoa diz: ah, não, ele só fica em pé, deitado ele não quer ficar. O natural seria ele ficar deitado, mas acontece que o fato da gente sempre pegar a criança e deixá-la em pé, ela, como ainda tem essa relação do adulto como uma extensão do seu corpo, ela acredita que sim, eu posso ficar em pé. E eu gosto, porque o meu campo de visão é diferente. Né? Então, de ter esse cuidado de não antecipar as etapas e de também não retirar esse momento de concentração da criança quando ela está desenvolvendo uma atividade que é competente, que é autônoma, que é do interesse dela também. E, Leide, sobre isso que tu falou, o texto vai trazer, né, de que na criança, no recém-nascido, a fisiologia e a psicologia, né, sua psique, assim, elas são juntas, então, né? Então, a hora que o adulto tá ali, por mais que ele esteja tentando, né, fazer uma coisa boa, ele tenta botar a criança em pé, por exemplo, é bem isso, a criança está fazendo um gesto motor que o corpo dela, que o cérebro dela não tem capacidade ainda, e em cima de uma demanda do adulto, né? Então, a gente entende que o pai, a mãe, que o responsável pela criança está tentando fazer uma coisa boa, mas daqui a pouco é um processo que a gente está se adiantando, né? E não precisava ser assim. Vou voltar à apresentação só para a gente ir para o próximo capítulo, que é o 3. O 2 aqui a gente não chegou a falar, mas foi exatamente isso, a estabilidade por meio da continuação e qualidade dos cuidados, né? Que a gente fala sobre a questão da referência, por exemplo. Mas eu queria trazer uma fala, Bernardo, só para a gente não perder, que eu acho que é muito importante, tá? Lá na página 24 e 25, começa a se falar sobre a relação do adulto e, por exemplo, tá? Qual é a discussão central? Muitas vezes se tem uma ilusão e se passa uma fala de que a professora, mulher e mãe, ela é mais competente para trabalhar com crianças bem pequenas. Mas não se trata disso, porque não se trata de vocação ou de instinto materno, né? A pessoa que trabalha com as crianças bem pequenas, ela tem que ter a noção de que ela é uma educadora e que para isso ela precisa de uma formação constante, ela tem que entender do desenvolvimento das crianças, ela tem que se interessar e se ocupar dessas crianças, ter conhecimento pedagógico quando nós estamos num contexto de escola, para que a partir disso sim se faça um trabalho de qualidade, né? Tanto que na página 25, no começo ali do parágrafo está escrito: o educador tem que ser consciente de que é um profissional e ter muito claro que não está educando seu filhinho.
sem me deter ao perigo de não ajudar conscientemente os educadores no controle dos seus próprios sentimentos, quero simplesmente afirmar que, se desejam ser bons educadores, têm de se interessar pelo processo de desenvolvimento global da criança, em vez de abordá-la com sentimentos maternais instintivos. Porque no momento que a gente se torna a referência de uma criança, é comum nós desenvolvermos, uma relação de afeto que, por vezes, ultrapassa a relação profissional. E qual é a importância? É o equilíbrio entre isso. Ao mesmo tempo que, sim, a gente vai desenvolver uma relação de afeto com as crianças, a gente tem que ter esse cuidado de que, ainda assim, somos educadores e que nós temos que ter uma formação constante e planejada para atender essas crianças com qualidade. Né? Tanto que o texto também traz e a gente já brincou sobre esse termo do Winnicott, a mãe suficientemente boa. Nós também temos que ser esse professor suficientemente bom, mas não dentro do improviso. Não é, deu agora, pintou essa oportunidade. Não. É claro que vão acontecer situações no cotidiano que a gente tem sim que aproveitar o interesse das crianças, mas para além disso, eu tenho que estar preparada para fazer esse atendimento. Acho que era isso. Agora a gente pode passar para o próximo, Bernardo. Não, e Neide, isso traz a bem verdade, de que, por exemplo, e parece meio contraditório, que às vezes o professor ou professora que é bem estudado, que está atento ao que as crianças estão fazendo, enfim, daqui a pouco é o professor que justamente vai deixar que as crianças explorem o espaço de forma mais livre, né? E daqui a pouco um adulto que não tem esse olhar tão cuidadoso vai querer ele guiar o brincar da criança, né? Que é meio contraditório, assim, tu tem que estudar bastante para tu poder ficar parado e observar. E o adulto, né, às vezes acha que o trabalho bom é aquele que o adulto fica fazendo. E às vezes é justamente o contrário, é deixar espaço para que a criança possa se expressar, né? Vamos indo ali para o capítulo 3, que fala sobre o desenvolvimento lento ou diferente. E, né, eu trago algumas provocações que o texto traz ali, né? Sobre o que é ser normal, né? O ser normal é o nível de desenvolvimento que é considerado a partir da medicina, né? Então, muitas vezes, aquilo que o adulto diz que é normal ou não. E daí eu fui pesquisar sobre percentil no YouTube. Eu estava fazendo, né, a apresentação ontem, terminando ela ontem, e pesquisei por percentil, só percentil. E daí me veio alguns rosa e alguns azuis. Porque eu pensei, gente, até no percentil tem essa função de gênero, né? Que volta ao que a gente estava falando antes. A partir do momento que o adulto interage com essa criança, ele está oferecendo para ela o que é os meios de cultura, né? Então, o percentil vai estar dizendo ali o de menino e de menina. Lógico, eu sei que existem diferenças fisiológicas, mas o quanto que essas diferenças fisiológicas não são porque também o ambiente vai estimulando de formas diferentes, sabe? Porque, por exemplo, o normal ali, do percentil, por exemplo, que todo mundo já viu, ele é dito dentro de parâmetros né? Tem uma criança que vai estar com peso bem maior, outra com bem menor, e ambas vão estar no limite de normalidade. Então, às vezes, o adulto vai ver o percentil, né, para o seu filho, e vai achar que a criança não está bem, enfim, só porque ele se comparou com esse padrão, mas é um padrão dentro do esperado normal. Então, a criança pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e ela vai estar dentro de um parâmetro de saúde ainda, né? Outra coisa aqui que eu trago para vocês é um vídeo do efeito Pigmaleão, que eu não vou colocar aqui, mas depois eu mando lá no grupo, e, né, para quem quiser assistir, é um vídeo bem interessante que coloca, assim, em questão o viés do professor. Então, por exemplo, o professor tem um aluno A e o aluno B. Daí o aluno A, o professor entende que esse aluno ele tem dons artísticos, e o aluno B, o professor entende que não tem. Daí o professor começa a oferecer para o aluno A mais aquarela, tinta, massinha, argila, várias formas para a criança se expressar artisticamente. Enquanto para o B, por o professor achar que essa criança não tem um dom artístico, ele deixa de oferecer. Então, o que isso acaba fazendo? A hora que eu começo a oferecer mais coisas para a criança A, por mais que ela não tenha tanto dom artístico, né, como o professor inicialmente achava, por eu oferecer muito mais coisa para ela, ela vai daqui a pouco trabalhar essa questão artística e pode se tornar alguém que tem né, essa destreza.
E o aluno B, não. Daqui a pouco, se eu tivesse estimulado o aluno B tanto quanto eu estimulei o aluno B também poderia ser uma pessoa que se expressasse através da arte. Então, é legal de pensar de que o quanto o viés do professor, tanto nesse caso, né, querendo o bem do aluno, mas daqui a pouco eu prejudiquei algum outro porque eu não dei o mesmo olhar para ele. Então, eu vou mandar depois o vídeo, porque é bem interessante a gente pensar. E, lógico, né, a hora que a gente está falando sobre a questão de crianças com deficiência, isso também acontece. Ah, eu não vou chamar a criança para fazer isso porque ela não consegue. Ah, mas ela nunca vai conseguir se o adulto nunca ofereceu oportunidade para ela fazer, sabe? Então, entra nessa dinâmica de que, ok, cada criança tem as suas potencialidades, as suas dificuldades, mas se a gente não ofertar para todas que elas possam se expressar das mais diversas formas, elas vão estar né, estagnadas ali, porque se eu, enquanto adulto, não oferecer, não tem como essa criança se expressar, né? A Maria Aparecida colocou assim: a atividade da criança também se organiza em função da sua capacidade de atenção, do seu interesse e do seu humor naquele momento. Cabe a nós, professores, ir em busca de investigações para saber qual é a função no desenvolvimento da língua, da linguagem das crianças. Bernarda, quero aproveitar e trazer um comentário que teve lá no YouTube da Giovana, onde ela nos lembra da situação que aconteceu numa escola de educação infantil em São Paulo, onde as crianças eram amarradas com uma camiseta, enfim, com um lençol, para não se movimentarem. Eram bebês, né? Crianças bem pequenas. Então, isso vem muito de encontro, infelizmente, com o que a gente está falando agora, que é justamente, né, a gente está aqui conversando sobre uma abordagem que prioriza o atendimento de qualidade, né? O cuidado como um movimento privilegiado na relação com as crianças, e a gente vê no ano de 2022 crianças sendo impedidas de se movimentar, sendo impedidas de interagir, sendo punidas por serem crianças tentando se comunicar. Porque a alegação, pelo menos o que eu vi na internet, é que essas crianças eram, então, amarradas porque estavam gritando, chorando, fazendo bagunça. Então, olha a violência que a gente está fazendo, e é por isso que eu digo: a gente lê isso e diz, isso é óbvio. Mas se fosse realmente óbvio, não existiria esse tipo de tratamento. E por vezes a gente vê violências gratuitas que passam batidas, que a gente normaliza, mas que não deixam de ser agressão. Esse é um caso extremo. Já aconteceram outros casos extremos, mas no momento que a criança tenta se comunicar, começa a chorar e ela é ignorada, também é violência. Né? No momento que eu coloco a criança no colo, na hora da alimentação, seguro o braço dela e vou botando a colher na boca dela, eu também estou sendo violenta com ela. Ela não tem o direito de se movimentar, ela não tem o direito de dizer que gosta ou que não gosta. Quando eu chego por trás da criança pequena que anda e puxo a fralda dela porque sentiu um cheiro de cocô e não comunico nada. Né? Outros exemplos que eles dão no livro mesmo, como na hora que a gente vai se ocupar de uma criança para fazer a higiene pessoal dela, por exemplo. Antes disso, se eu disser, por exemplo, se o nome da criança é Bernardo, e esperar que ele me veja, se ele não viu, eu chamar de novo, a criança vai começar a entender, porque eu estou antecipando e respeitando ela. Então, ela sabe que ela não vai ser retirada do local em que ela está, do nada. Simplesmente apareceu alguém e me pegou. Né? Então, são pequenas ações que a gente comete e que são também violência, mas que, claro, não se comparam com esse fato onde as crianças foram totalmente polidas da sua liberdade. Então a gente diz, a criança é pessoa, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas amarrando pessoas em desenvolvimento para que elas não se manifestem. O que a gente está fazendo? O que faltou? Né? Isso vem de encontro, inclusive, com o que a gente falou em um dos nossos grupos, né? Que ao mesmo tempo que a gente está estudando, está buscando progredir, avançar, a gente vai indo para trás cada vez mais. Então, parece que a gente tem uma dificuldade de progredir a nível de uma educação de qualidade no Brasil. E Leide, daí, e de pensar, Leide e a Giovana, isso, a Giovana,
de pensar, né, o quanto que justamente essas crianças estarem gritando, chorando, enfim, é causada por essa atitude dos adultos, né? Então, tá, ok, essa criança, ela é agitada, ela sempre grita, mas qual é a forma que o adulto está mostrando para ela que existe de se comunicar que não com grito, né? Enfim, a gente vai ver crianças violentas que vivem em lares violentos, enfim, sempre tem um porquê, né? E é legal pensar de que esse livro aqui foi escrito, né, por uma médica e uma psicóloga, se não me engano, inspirados, né, na abordagem Pickler e tal. Disso, de que na psicologia, muitas vezes, as escolas, né, ou os responsáveis vão querer trabalhar com a criança, né, criança de 3 anos, o problema é ela. Ela está muito agressiva, ela está muito chorosa, é a criança, 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 criança. Tá, mas não tem como tu dizer que um ser humano de 3 anos de idade ele por si só faz tudo aquilo, né? Porque ele quer. Não, é porque ele viu, ele entendeu que é assim que as coisas funcionam, né? Então, não adianta querer trabalhar com a criança sem pensar nas relações que esse adulto vai estabelecer com essa criança, né? Eu acho que a gente pode ir lá para o próximo capítulo, que é o capítulo 4, autonomia e ou dependência. Que, né, na página 54, elas colocam assim, o fato de sentar a criança, colocá-la de pé e fazê-la andar segundo serão as suas mãos, não favorece o desenvolvimento motor de forma harmoniosa. Daí eu pesquisei ontem, né, o andador infantil suspenso moonwalk, primeiros passos. Tá, mas daí, né, vocês vejam ali, tem uma pessoa, né, um adulto segurando a criança. Isso dá para chamar de primeiros passos, né? Será que isso faz sentido para né, na vida da criança? Será que eu não estou adiantando o processo que ela poderia ter de uma forma muito mais tranquila, né? Então, isso aqui é um equipamento que supre uma necessidade do adulto, assim, a criança, por ela, estava bem tranquila, caminhando, né, engatinhando, se arrastando, enfim, por que o adulto está ansioso sempre, né, em colocar esses passos à frente da criança, passos, né, nesse caso, literalmente. Ontem mesmo a gente postou na página do Meu Pequeno Baobá sobre isso, de que às vezes o adulto fica pensando na criança do futuro, como é que ela vai ser adulta, como é que vai ser depois, mas esquece que a criança, né, e todo mundo vive no presente. Eu entendo o ponto de vista de um pai, de uma mãe, de um responsável ou de um próprio professor de querer colocar isso na criança, mas até que ponto isso é positivo para ela, sabe? E aqui, ó, eu achei esse também, que é um andador, né? Que daí o chamariz dele era assim, 4 em 1, é o suporte para berço, apoio de chão, mesa de atividade e andador. Ele tem som, ele tem 4 animaizinhos para encaixar, ele tem freio. Desses, né, qual a necessidade de o adulto comprar uma coisa de plástico que não vai oferecer questão tátil nenhuma para a criança, né, de diferença, assim, né? É muito mais uma demanda do adulto de entender, eu estou comprando algo para favorecer o desenvolvimento da minha criança, do que pela criança em si. E lógico, né, que nem a Lede fala, né, a mãe, o pai suficientemente boa, enfim, a gente não está culpando nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável, nenhum professor, mas é para a gente pensar, assim, de que qual o sentido disso, né? De que será que daqui a pouco não seria mais interessante eu oferecer um espaço aberto, né, para que a criança pudesse se expressar de uma forma mais livre, do que eu dizer, tá, agora tu vai sentar aqui. E daqui a pouco a criança começa a ter dores, né, de coluna, por exemplo, porque a gente começou a exercitar a marcha nela no momento que ela não estava preparada. Leite, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar justamente disso, de não se culpar, né? Porque, por vezes, né, eu que sou mãe, por exemplo, né? Quando tu tá ali com um bebê e tendo que se ocupar também das outras tarefas do cotidiano, da casa, do trabalho, às vezes a gente vai buscar assim uma estratégia de entreter a criança. Inclusive, eu sempre brinco em casa, eu sou mãe, né? Não adianta dizer para mim, mas tu é professora. Posso ser, mas eu sou mãe também, né? E como mãe, vou cometer equívocos, assim como professora, também vou cometer equívocos, né? E quero trazer, então, para a gente refletir sobre esses objetos que o Bernardo compartilhou com a gente,
que isso tudo só reforça a imagem que a gente tem de que a criança ela não é competente. Apesar de estar na nossa boca, né, no nosso discurso, que a criança é competente, protagonista das suas ações, não é isso que a gente vê na maioria das escolas, né? A gente busca estabelecer uma relação de dependência e também uma relação de que a criança sempre aguarda, então, a antecipação do adulto. E o andador, o brinquedo que brinca sozinho, ele só reforça isso. Né? A gente está dizendo para a criança que ela não tem a competência de se desenvolver, de se interessar, de desenvolver uma brincadeira, de explorar um objeto. Então, da gente parar e sempre olhar para as coisas que tem, principalmente na nossa sala, né? Na escola que a gente trabalha, olhar para aquelas coisas que compõem o espaço e ver que tipo de benefício aquilo traz para as crianças, né? Não se trata da gente fazer por elas, mas garantir que elas tenham a oportunidade de, com aquilo que nós oferecemos, desenvolver as suas potencialidades, desenvolver as suas experiências, né? Por vezes a gente vê as crianças se ocupando de um graveto que elas encontraram no pátio por um tempo muito prolongado, e não com o brinquedo que ela trouxe de casa, né? Quem trabalha com bebês já fez a experiência do cesto dos tesouros, né? É impressionante quando a gente coloca ali um grupo de 2, 3 bebês sentados, né? Bebês que já sabem sentar sem apoio, com objetos que são muitas vezes do cotidiano, e elas ficam ali um tempo prolongado, por vezes quase uma hora, explorando, vendo, ouvindo o som, sentindo a textura, às vezes trocando com o outro bebê que está ali com ela. Então, isso é a potência, isso é a atividade autônoma, né? Eu sei que até já foi conversado em algumas formações que eu fiz, que no Brasil a gente tem quando a gente escuta o termo movimento livre, muitas vezes a gente relaciona com a liberdade de fazer qualquer coisa, de ser permissivo com as crianças, né? Mas não, o movimento livre é a atividade autônoma da criança, é valorizar e proporcionar momentos em que ela possa desenvolver as suas potencialidades físicas de maneira autônoma. Então, o movimento livre está relacionado com isso. Assim como o atendimento de qualidade, não quer dizer que essa escola é maravilhosa, tem câmera, tem brinquedos novos, aqui a gente só fala inglês. Não, não se trata disso. A qualidade do atendimento está na relação de segurança e de apego seguro com as crianças. Elas sendo bebês ou sendo crianças do ensino fundamental, do ensino médio, não importa. Se eu estabeleço uma relação de confiança, onde as crianças são ouvidas, onde o adulto pode se colocar, onde todos trocam, isso sim é estabelecer, então, uma relação de autonomia e legitimando, então, esse sentimento das crianças. Eu só quero aproveitar para lembrar, porque teve bastante gente que entrou depois que a gente tinha iniciado, que vocês podem falar, gente, não precisa só eu e o Bernardo ficar trocando quando alguém quiser. Fica à vontade de se manifestar também, de trazer um apontamento. Eu vou voltar aqui para a apresentação e seguir o que a lei está falando, porque olha só, a questão de autonomia e dependência, né? Que o texto coloca assim: se confiarmos nas capacidades da criança, se apoiarmos sua atividade motor autônoma, veremos que ela é capaz de muito mais coisas do que geralmente imaginamos, como destreza corporal e uma curiosidade atenta pelo seu ambiente. E agora, né, na questão isso que a Lady falou, né, do que significa uma escola boa, né? Será que essa é a escola que tem um pátio enorme, que tem trocentos professores, que tem... Enfim, o que significa isso, né? De que se, em última instância, que as pessoas que vão estar em contato com a criança são outros adultos, né? Então, se esses adultos não tiverem bem capacitados, não tem porquê, né? É isso que vai fazer diferença na vida dessas crianças. Então, o capítulo 5, né, fala sobre a questão da mão educadora, né? E aí fala na questão de estímulos táteis, né? Que é como eles exercem um papel bem importante na vida da criança, né? Do bebê, especialmente o recém-nascido. O bem-estar da criança depende antes mais nada do que do adulto.
da maneira como ele a toca, né? E a hora que nem eu falei no início, a hora que tem um movimento repetitivo de troca, de levar ao banheiro, de alimentar a criança, muitas vezes acaba que se torna um gesto motor, né? Gesto motor não, é um gesto motor, mas um gesto repetitivo, rápido, curto e mecânico. Eu botei ali a imagem do vídeo do filme do Tempos Modernos sobre isso, de que o quanto que o trabalho na educação infantil muitas vezes acaba sendo um pouco assim, esse trabalho mecânico, que a gente esquece que a gente lida com um ser humano, que é um ser humano que tem 2, 3, no máximo 6 anos de vida, né, dentro da escola de educação infantil. Então, por que a gente esquece, né? E lógico que nem a Leite estava falando, o objetivo aqui não é culpabilizar a mãe, um pai, o responsável, uma professora ou professora, mas é para a gente pensar nisso. Quais são as condições de trabalho que são oferecidas para esse professor, para que ele possa oferecer para a criança um gesto humanizado, né? E não ver ela como uma coisa, como, ok, tem que trocar essas 10 crianças até 10 horas. Então, eu vou lá, troquei um, troquei dois, enfim, para que as crianças não sejam um número, né? Seja, assim, um ser humano. E a gente estava conversando no grupo que teve na segunda-feira sobre um documentário, os Órfãos da Romênia, eu acho que é esse o nome. Enfim, as crianças esquecidas, enfim. A gente pode mandar para vocês também que fala sobre essa questão, que na Romênia, antes de chegar lá um grupo de educadoras, as crianças eram tratadas por diagnóstico, assim, o fulaninho tem otite, o beltraninho tem alguma outra infecção, enfim, de que não tinha essa relação de humanidade, né, com essa criança. E por mais que na educação infantil tu vá ter cuidados, digamos, fisiológicos, tu trocar a criança, tu alimentar ela, tu dar água, enfim, também não é porque a gente está fazendo essa questão de cuidado fisiológico que ela não pode também estar alinhada com cuidado, né, de carinho, assim, né, de que na educação infantil, especialmente, tu vai ter alinhado assim o cuidar com educar. E às vezes eles são distintos, mas muitas vezes eles estão juntos ali, né? Não existe um momento que, ok, agora eu estou cuidando e agora eu estou educando. Por exemplo, um momento de refeição das crianças. Quanta potencialidade de cuidado e de educação tu tem nele, né? Tu pode mostrar como a criança pode se alimentar, como que ela pode comer tudo, ela pode comer menos, ela pode encher a colher, ela pode botar pouquinho, enfim, tem tanta coisa possível, né? E outra coisa, assim, por exemplo, oferecer através do exemplo também, que muitas vezes, na maioria das escolas que eu tenho conhecimento, assim, o professor não come junto com as crianças. Isso é uma potencialidade que poderia existir, sabe? Porque daí a criança vê através do exemplo, tá, eu posso comer isso, eu posso comer essa salada, que é uma coisa bem comum, né? Enfim, de que existe uma forma que a gente poder tornar esse processo muito mais humanizado, assim, tanto para a criança quanto para o adulto, sabe? E daí, né, ali é o que eu estava falando, como buscar uma pedagogia mais humanizada em meio a processos de coisificação, né, entre aspas, do cuidado. A gente queria saber de vocês, assim, se dentro da vivência de trabalho de vocês já têm experiências positivas, né, ou negativas, ou de conhecimento, enfim, que nem a Giovana colocou, né, sobre uma escola lá de São Paulo, enfim, de que quanto que isso pode ser potente, sabe, quando a gente tem um olhar com cuidado para isso. Não sei se alguém gostaria de dar um relato, ou aqui no Zoom, ou no YouTube. Eu acho que não. Mas, Bernardo, eu queria trazer, primeiro eu quero trazer uma colocação, gente, importante. Eu sempre entendo o silêncio das pessoas como uma reflexão, porque quando eu estou numa formação e, de certa forma, aquilo está mexendo comigo, a minha tendência é não me colocar tanto. Mas sintam-se à vontade, porque, como eu falei antes, nem eu, nem o Bernardo somos detentores
do saber, e nós também não estamos aqui fazendo uma formação sobre abordagem Pickler, né? Nós estamos fazendo uma discussão sobre um livro, justamente porque nós consideramos que todos nós estamos em papel de aprendiz, né? E antes de progredir na discussão do capítulo 5, eu queria retomar alguns pontos do capítulo anterior, onde ela... Perdão, deixa eu só lembrar. A Ana Tardos, ela traz, então, uma reflexão sobre o que acontece quando as pessoas tinham conhecimento da abordagem Pickler, né? E aí tem uma citação na página 59 que lembra uma vivência que eu tive há pouco tempo, que ela traz o exemplo no segundo parágrafo, né? Os problemas levantados por outros grupos tratam igualmente da relação criança-adultos. De fato, eles temem que a criança educada dessa forma, ou seja, a criança que adquiriu o hábito de agir por sua própria iniciativa, escape do adulto, que não seja mais capaz de se adaptar a ele, que o adulto perca a sua posição de domínio e de autoridade sobre as crianças. E por que eu estou trazendo essa fala, né? Que é justamente essa relação, que ao mesmo tempo que a gente diz que a criança é autônoma, que ela é protagonista, a gente quer ter um domínio, um controle sobre elas, né? Então, muitas pessoas, de fato, têm esse pensamento. Bom, se a criança faz tudo com autonomia, ela não vai precisar do adulto e ela não vai me ouvir quando eu falar com ela, né? E por que eu estou trazendo essa fala? Porque não se trata disso, se trata justamente dessa relação de confiança e segurança com as crianças. No momento que elas percebem que eu sou uma facilitadora para o desenvolvimento dela, que eu legitimo o que ela sente e que ela é ouvida, mesmo que ela ainda não saiba falar, eu estou justamente estabelecendo com ela essa relação de que nós dois somos importantes dentro daquele espaço, né? E com isso, quando eu alertar ela de uma situação que ela não deve fazer porque vai estar se colocando em risco, ela vai me ouvir. Ou que agora eu preciso que ela preste atenção porque eu estou comunicando e sugerindo alguma coisa, ela vai me ouvir também, né? Porque quanto mais genuína for a nossa relação com as crianças das quais a gente se ocupa no nosso cotidiano escolar, melhor vai ser o desenvolvimento delas e do nosso trabalho enquanto educadores. E aí, para fechar a minha fala desse capítulo, eles falam lá na página 63 sobre, vamos dizer assim, de não negar que a criança, sim, ela é dependente do adulto, principalmente o bebê, mas que o nosso papel é de valorizar, então, essa autonomia da criança, né? Então, ela fala bem no final, a última frase, é responsabilidade nossa preservar um certo equilíbrio entre dependência e autonomia. Bom, eu sei que essa criança precisa de mim para se alimentar, para ter a higiene, para mudar de espaço, ela precisa ainda dessa minha interferência. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ela tenha consciência de que eu estou sempre facilitando o acesso e o diálogo para que ela possa fazer isso com autonomia e me sinalizar o que é do interesse dela. Agora eu já falei o que eu queria falar dessa parte. Só ler ali, ó, cadê os comentários da Carolina Puchalski. Prof. Bernardo, prof. querido, especial para nossa família, prática aliada a embasamento teórico e afetividade. Muito obrigado, Carol. A Giovana colocou, sou da rede privada, fico feliz, pois todos que entram na minha sala me dizem que estão aprendendo a considerar o que os bebês querem, só observando nossa postura com eles. O exemplo convida ao estudo, gera questionamento, por que fazer assim? Eu vou só mostrar de novo que a Lady me avisou aqui agora que não estava aparecendo para vocês. Está aparecendo agora, Lady? Sim. Tá, não, é que eu falei da função, né, do Charles Chaplin lá, enfim, para que a gente evite, né, tenha a consciência de que buscar evitar que o gesto, especialmente nas crianças, se torne uma coisa mecânica, né? E né, a gente já conversou em outros grupos do Baobá sobre isso, de que às vezes o questionar nos gera um monte de dúvida, né? E que, nossa,
Até eu parar para pensar sobre a minha prática, daqui a pouco eu achava que ela era muito boa. E a hora que eu paro para pensar sobre ela, eu penso, putz, tem um monte de coisas na minha prática que eu posso mudar. Da mesma forma que a gente estava falando. Quando a gente fala sobre a questão do carrinho, do andador, enfim, nunca ali para criticar esse responsável ou esse professor que se utiliza disso. Mas entender, tá, ok, eu estou utilizando esse carrinho agora. É porque eu acho que vai exercitar a criança, não sei o quê, isso é primordial para o desenvolvimento dela, ou é só porque tá, eu preciso que essa criança fique meia hora sentada para que eu possa dar atenção para todas as crianças, ou para que eu possa fazer uma comida, que possa limpar a casa, enfim, entender o porquê que a gente está fazendo isso. Porque daqui a pouco isso se torna um peso, né, tá? Se eu não der esse carrinho andador para minha criança, ela não vai andar direito quando ela for adulta. Não, não é isso. A questão é, vamos tentar estabelecer relações, né, humanas, assim, porque a criança não é um robô que tu dá um estímulo e ela vai dar uma resposta automática, né? É um ser humano que ela pode gostar, não gostar daquele dia, naquele, né? Tudo depende. Só aqui, né, que eu falei sobre a questão da alimentação como uma potencialidade, porque às vezes a gente vê na escola a criança querendo se alimentar, mas daí o adulto serve ela, o adulto põe um prato especial, e eu não estou dizendo que não possa ser interessante, mas daqui a pouco, será que daqui a pouco não poderia ser interessante também a gente propiciar um espaço mais tranquilo e que a criança que ali se utilizasse de um prato de vidro, que é o prato que a gente se utiliza normalmente. Por que a gente trata a criança como alguém que não vai conseguir? E lógico, eu, né, entendo as dinâmicas, enfim, mas de que o quanto que a criança não faz, porque a gente não oportuniza ela a fazer, né? Lede? Bom, eu ia só trazer uma fala relacionada com os nossos hábitos, porque entre a página 70 e a 71, ela traz, deixa eu só me recordar de quem é esse, também é da Ana, uma fala sobre os hábitos, né? Que eu vou compartilhar com vocês um exemplo de uma escola que eu comecei a trabalhar. Foi quando eu conheci o Bernardo, inclusive, né? Nessa escola, eu comecei trabalhando no berçário. E aí, fui fazer uma experiência, né, uma escola privada. E aí eu lembro que depois a educadora que continuou o trabalho comigo, ela foi questionada pela equipe diretiva e tal, a gestão, sobre o que tu achou da Lediane, né? Porque seria dado seguimento, né? Se eu continuaria na escola ou não. E aí ela falou para a equipe que ela me achou estranha, porque eu falava com os bebês, né? Porque eu perguntava as coisas para eles, porque eu comunicava o que eu ia fazer. E hoje eu vejo isso como, e hoje não, já no dia já vi como um elogio, porque é bom que as pessoas nos vejam com estranhamento, né? Porque no momento que tu chega num espaço, por exemplo, quem trabalha com coordenação, com orientação, né, quem gerencia uma escola, a gente nem sempre vai encontrar aquele profissional que está dentro do que a gente considera perfeito, maravilhoso. Dificilmente vai ter esse profissional por vários motivos, né? Principalmente o financeiro, né? Eu não tenho como exigir um professor qualificado que leia, que faça formação, se a escola paga o mínimo que por vezes ela é obrigada a pagar, né? Então, às vezes, principalmente na rede privada, as escolas têm sorte de encontrar um profissional qualificado, mas não é por investimento, é porque existem pessoas que acreditam e que investem na sua formação continuada, né? E estou trazendo essa fala porque da gente pensar que se tu tá trabalhando com a tua equipe, ou se tu chega num ambiente onde tudo sempre foi assim, tudo já está dado, e tu começa a fazer interferências, a agir de uma maneira diferente, a demonstrar que é possível sim trabalhar de outra maneira, isso acaba influenciando os teus colegas, e se a escola investe nisso, né, se não parte dos professores, mas se a escola busca essa qualificação, dando exemplo, orientando, não se trata de repreender, se trata justamente de orientar o profissional para capacitar ele,
né? Se eu trabalho dentro de uma escola onde tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser acelerado, e alguém chega para mim e simplesmente reclama de um toque ou de uma maneira que eu tratei as crianças na hora da alimentação, isso não vai me qualificar. Agora, essa pessoa chega e diz, olha, percebi que tu está muito atarefada, que tu não conseguiu dar conta daquilo e acabou tendo um movimento mais brusco com as crianças, quem sabe vão fazer de outra forma, quem sabe vão pensar numa estratégia para facilitar, isso vai garantir a adequação do trabalho. Então, é por isso que a gente diz que a gente nunca está julgando o professor, né? É claro que a gente não quer que ninguém haja de maneira desrespeitosa com as crianças, isso a gente sempre está julgando como errado, isso sim, mas a gente quer também qualificar essa relação, né? E outra coisa sobre o certo e errado. No momento que eu trabalho numa escola onde todo mundo faz daquele jeito e eu também faço, e eu não tenho outras vivências, aquilo não é errado, porque eu não tenho noção. Agora, no momento que eu tenho a oportunidade de estudar, tenho a oportunidade de trocar e de perceber que existe uma maneira mais respeitosa de agir com as crianças, e eu opto por não agir dessa maneira, aí sim eu estou errando, né? Porque se eu tenho a oportunidade, se eu tenho o espaço e a condição de agir de forma diferente e prefiro continuar agindo como a forma que eu já sei que não é a correta, aí sim a gente está se pondo num lugar de julgamento e de erro, né? Eu não sei se a Luciana gostaria de falar, que ela tinha levantado a mão antes. Luciana? Sim? Não? Senão eu vou continuando. Que é bem isso que a gente falou, né? De que, e que nem ela falou no início. Eu e a Lede, né? Enquanto o meu pequeno baobá, a gente não tá aqui para dizer, ó, gente, vocês viram hoje lá que a abordagem Pickler fala assim que não seria interessante usar andador, então tirem o andador da casa de vocês, tirem o andador da escola. Não, né? A gente tem que lidar com a realidade, é entender e ter argumentos para poder pensar a nossa prática de trabalho, né? Porque a gente nunca vai ser perfeito. A cada vez que a gente for parar para refletir, a gente vai ver novas questões que vão ter levantadas, né? No grupo que a gente começou segunda-feira do Educação de 0 a 3 anos, eu estava relendo o capítulo e pensei, nossa, essa parte do texto que me chamou a atenção agora, ano passado, quando eu li, não me chamou. Então, por quê, né? Porque hoje eu consigo ver de outra forma a minha atuação. Então, é interessante a gente sempre estar, né, pensando sobre isso. Um comentário lá do YouTube, a Kate Santos. Depois que iniciei meus estudos na abordagem Pickler, percebi que meus alunos estão cada dia mais autônomos, felizes e a nossa adaptação foi tranquila. Criamos um vínculo com eles e com as famílias. A Carol Puchalski colocou: como me preocupa a alimentação? Tem horário, tem regras, precisam comer em silêncio, não podem conversar, não podem pegar com a mão, sendo que estão na fase de exploração de sentidos. A alimentação também é interação social, descoberta e desenvolvimento. Isso que a Carol coloca, a gente conversou no grupo, né, de segunda sobre isso, de que se o adulto, é meu aniversário, vou chamar meus amigos, a gente vai na pizzaria, e na pizzaria a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai conversar, vai rir, enfim, o momento de alimentação, o momento de comunhão, né, de vamos sentar, vamos conversar, porque, né, eu gosto tanto de vocês, vamos interagir. E o que a gente faz nas escolas de educação infantil, especialmente, né? Não, ó, o momento de comer é o momento de ficar em silêncio. Tá, mas, né? A criança acabou de brincar com a outra na sala ou no pátio, mas daí tu quer que ela fique quieta no momento de refeição. Daí, voltando à conversa que a gente estava tendo antes, a função da fisiologia, né? Do cuidado e de educar. O quanto de cuidado tem na alimentação, né? A hora que eu falo para as crianças sentarem em silêncio e comerem, eu estou dizendo, vocês têm que fazer isso porque é uma determinação fisiológica, vocês têm, né, tem que comer para ter energia. Mas qual o outro sentido? O sentido social da alimentação, né? Quer dizer, se perde. Se perde porque daqui a pouco se torna uma coisa tão mecânica, né? Que as crianças comem 2, 3, 4 vezes por dia. Mas o que significa isso, né, para a vida delas? Será que a gente já está reproduzindo ou a gente está pensando sobre isso, né? A Giovana, a Carol botou aqui, Prof. Lede, essa estranheza poderia ao menos ter gerado uma reflexão e com os bebês estamos apresentando um mundo a eles. Como se comunicar
Como se comunicar com os bebês? A Carol pergunta. Lede, como que a gente se comunica com os bebês? Acho que essa fala que ela trouxe é relacionada com o que eu estava contando da minha primeira vivência, né? E então, por que que eu acho que isso causa estranheza e como a gente pode qualificar essa relação, né? Porque a gente tem a concepção ainda de que a pessoa se comunica através da fala, né? Através da troca de pessoas oralizadas. Se a gente conversa, a gente está legitimando, né, o diálogo. Só que o diálogo ele não precisa necessariamente se dar através da oralidade, né? No momento que eu chego na hora da alimentação, dentro de um berçário, onde tem um grupo, por exemplo, de 9 bebês, tá? Com 2 educadoras na sala. Todos esses bebês querem se alimentar, né? É normal. E principalmente quando não existe uma organização para esse momento, eles tendem a ficar ansiosos, eles tendem a chorar. Então, qual é uma estratégia para qualificar essa relação, né? Vamos supor, se todos os dias existe uma ordem, né? Por exemplo, eu já combinei com as crianças, mesmo eles sendo bebês. Bernardo, daqui a pouquinho tu vai se alimentar, tá bem? Eu vou organizar o teu local e tu vai poder se alimentar. Depois a tu, Maria, tá? Agora quem tá comendo aqui é o Raul. Então eu tô ali dando atenção pro Raul, a minha colega tá dando atenção para Juliana. Então, em seguida, acabou esse momento, a outra criança sabe que é a vez dela, porque eu estou antecipando as ações, estou garantindo segurança. Ela não precisa ficar ansiosa. E se eu fizer isso todos os dias, se eu manter essa ordem, manter esse cuidado, elas vão se adaptar. Não se trata de adestrar as crianças, não é isso. Mas é de estabelecer uma relação contínua com elas. Bom, eu sei, eu tenho segurança de que todos os dias, depois do Bernardo, vai ser a minha vez, porque agora é o momento do Bernardo. Então, eu sei que a próxima sou eu, a Maria vai poder se alimentar. É a mesma coisa na troca. Na troca não tem como a gente ter uma ordem, porque se a gente sabe que a criança precisa ser higienizada, ela vai ser, mas ela é comunicada. Fulana, percebi que tu fez cocô, então daqui a pouquinho eu vou te buscar aí, tá bom? Vai comunicando. A gente menospreza a capacidade das crianças, né? A gente acha que elas não têm a competência de entender o que é comunicado. Né? Então, no momento que a gente simplesmente chega e toca e muda e faz acontece com as crianças, a gente está menosprezando a capacidade dela, sendo violento e não investindo, então, nesse processo contínuo. Acho que era isso. E eu queria trazer aqui no Zoom, deixa eu ver quem foi. A Lu Costa trouxe a seguinte fala. Penso que as escolas deveriam ofertar mais conhecimento para seus funcionários com relação às peculiaridades que envolvem a criança. Estar na escola. Onde estou, temos as professoras com formação em pedagogia, arte e educação física, e as assistentes de educação infantil, que lidam diretamente com as crianças de 0 a 3, mas o sistema não oferece formação para esse cuidar e educar. As assistentes, por exemplo, não é necessário ter formação nenhuma ligada à educação e às demandas. Opa, acho que eu me perdi aqui. Gente. Formações de apoio. Isso, é que alguém falou e daí subiu, eu me perdi toda. Exatamente, gente, aqui não é muito diferente. Existe um curso que é oferecido em Porto Alegre, que agora não vou me recordar exatamente qual é a nomenclatura, acho que o Bernardo sabe, mas vamos supor, uma formação para ser educador de apoio, né? Para ser auxiliar, assistente, monitor, cada local chama de um jeito. Mas essa formação, por vezes, ela é muito rasa, isso é muito mais complexo. E é claro que a escola tem sim que garantir a formação continuada. Era o que eu estava falando antes. A escola não qualifica seus profissionais, não investe numa qualidade de vida que onde o profissional possa investir em formação e quer mesmo assim que tenha qualidade na escola. Isso é muito improvável de acontecer. Vai ter 1 ou 2 profissionais que vão conseguir, mas a maioria não. Né? E se falando de abordagem Pickler, por exemplo, ao mesmo tempo que ela parece extremamente fácil, ela é extremamente complexa. Então, não basta eu chegar lá na escola, amanhã, segunda-feira, chego na escola, a coordenadora e diz, bom, gente, a partir de amanhã, terça,
a nossa escola vai ser Pickler, né? Na escola é Pickler. Então, as crianças vão poder fazer tudo que elas quiserem, com autonomia, a gente só vai observar e registrar. Não, isso é uma coisa que vai se construir com o tempo, com o estudo, com leitura, com troca. Se os professores não têm espaço, os professores, eu digo todos os profissionais, educadores que se ocupam das crianças, inclusive a pessoa que trabalha na portaria, a pessoa que trabalha na cozinha. Se todos esses profissionais não tiverem a oportunidade de estudar juntos, de conversar, de trocar, de dialogar, a equipe não vai se qualificar para fazer esse atendimento. Então, o que a gente vê em alguns momentos, tem uma formação só para os professores, aí tem outro dia formação só para os auxiliares. Isso não é dialogar com a equipe, não é qualificar a abordagem e nem nenhuma outra abordagem que se tenha na escola. Né? A mesma coisa quando a gente fala do projeto político-pedagógico. Ele não pode ser um documento que pertence só à gestão da escola, ele tem que ser construído no coletivo, com os educadores, com a comunidade, com os pais. E, quando possível, com as crianças também. Porque senão se torna um documento vazio que não dialoga com ninguém, que não faz sentido para ninguém que ali está. Acho que era isso. Não, a Maria, aqui no Zoom, colocou assim, a abordagem Pickler tem que entrar no currículo formativo de educadores e não ser por curiosidade ou busca individual. Ela disse que conheceu em 2009, quando a SMED, aqui de Porto Alegre, oportunizava boas formações para os educadores. E a Fabiane Machado, no YouTube, colocou assim, desconstruir os conceitos e práticas já enraizadas na educação infantil é um longo caminho de aprendizado do adulto. Possível, sim, com muita paciência, estudo e respeito às infâncias. E eu acho bem interessante isso que tanto a Fabiola, o que a Lede... Fabiola? Me confundi agora. A Flaviane. O Fabiola botou agora, exatamente, Lede. É um estudo coletivo com todas as pessoas que trabalham na unidade. Todos são educadores e, para isso, necessitam entender a concepção de educação da escola. Isso, né, que a Flaviane, a Fabiola, cadê aqui? A Lede e a Maria colocaram, é bem isso, de que, por exemplo, por que o professor ou a professora vai ter, a reunião pedagógica vai ser com os professores, tá, ok? Mas dentro, né, eu sei que tem escolas que não funcionam assim, teve um grupo de estudo que uma colega nossa falou assim, de que ela tinha 16 crianças, 15 crianças, de 2 anos menos, e ela estava sozinha na sala, então era uma outra dinâmica, mas, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a maioria tem, né, o professor e o auxiliar, a professora e o auxiliar, né, uma dupla, e daí só metade dessa dupla tem uma formação pedagógica na escola, né, primeiro que é ruim porque é só uma pessoa da dupla, né, então vai estar incompleto, e segundo que nessa uma formação, né, que nem a gente falou, não é porque daqui a pouco uma escola oferece uma formação Pickler num dia, que na outra semana tá, agora nossa escola é Pickler. Não, é toda uma consciência que tem que se existir, né? Porque para o professor, para o educador estar tranquilo em oferecer essa prática pickleriana, ele tem que entender. E não só teoricamente, ele vai ter que ir lá fazer, vai ter que errar. Não é assim. Eu deveria ter auxiliado aquela criança a hora que ela chorou, ou deveria ter deixado a hora que ela aparentava ter medo, mas deveria, sabe? Enfim, não tem uma forma certa, uma forma errada. E é difícil pensar, né, disso na questão de estudos, por exemplo, como é que tu vai exigir de um profissional de apoio que ganhe o piso salarial que ele faça mais do que o básico, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu, enquanto Bernardo, né, uma pessoa que está pensando na educação como um todo, eu gostaria que todo mundo tivesse essa boa vontade, que nem tem aqui, né, no Zoom, no YouTube, enfim, a gente está se questionando sobre o que é educação, como é que a gente pode melhorar. É difícil como é que a gente vai querer exigir mais de uma pessoa se é oferecido também pouco a ela, sabe? Então, é uma situação complicada, mas eu acho que todo o processo, todo o movimento, pequeno movimento que a gente conseguir fazer a fim de que a gente pense sobre a educação, né, se questione sobre ela, é bem-vindo, sabe? Não sei se mais alguém gostaria de falar, senão a gente pode ir para o último capítulo do livro, mas essa discussão é bem interessante, de a gente pensar de que existem essas abordagens, né, a pickleriana, a de Reggio Emilia,
enfim, mas de que elas sempre vão ser fontes de estudo para a gente e vão nos dar oportunidade, vão nos dar lentes assim, para ver a nossa própria realidade. Mas a gente não pode esperar, nem a gente individualmente como educador e nem a gente, né, enquanto gestão, para quem está na gestão da escola, pensar assim, ok, vocês leram lá o Diálogos com Regia Miller, tá ok, então amanhã vamos implementar a Regia aqui em Porto Alegre, né, ou qualquer cidade que vocês estejam. Porque não é assim que funciona, né? Tem o processo de tu ler, tu conseguir dialogar com a realidade de lá, que é outra totalmente diferente, e conseguir olhar para a própria realidade de uma forma diferente, né? E isso não acontece do dia para a noite, de que isso é um processo, né? Então não é interessante que a gente pense na abordagem Pickler, mas como é que a gente vai dialogar essa abordagem com a nossa prática? Será que a gente vai conseguir ter uma sala, né, a sala referência da turma como uma abordagem Pickler? Provavelmente não. Quem sabe vai ter uma sala na escola, uma sala específica. Seria o ideal? Quem sabe não, mas enfim, já são processos que a gente sempre tem que estar atento, né? O que não dá para fazer é desestimular, assim, né? E para quem está em coordenação, né, que eu vi que tinha pessoas aqui no Zoom e lá no YouTube que são de coordenação de escola, não esperar assim, tá, ó, pessoal, leiam esse livro aqui ou vejam esse vídeo lá do Meu Pequeno Baobá, que vocês vão saber o que é abordagem Pickler. Não, a gente pode ler esse livro inteiro e não e ainda tá de uma forma bem mais né, embrionária a questão Pickler, porque não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então, é um processo de se questionar sempre e estar aberto ao diálogo, né? Por isso que a gente sempre acha que o grupo de estudo é uma coisa importante, porque no grupo de estudo, assim, eu li um texto e a Leide não lê o mesmo texto. Mas daí eu me destacou essa frase aqui que a Leide nem prestou atenção na frase. E ao contrário também, como né, diferentes pessoas vão ver o mesmo texto e vão se interessar por coisas diferentes. Isso é uma potência do grupo de estudo, para a gente poder trocar, que infelizmente é um processo que nas escolas às vezes não acontece, né? A gente está conversando há 1h30 já sobre isso, de uma forma ativa, né? Então, infelizmente, são processos incomuns, assim, deveriam ser um processo bem mais comum, a gente está a fim de discutir, está aberto a discutir, a gestão da escola oferecer espaços potentes, assim, não só para preencher calendário, né? Mas, enfim, para a gente poder pensar e repensar na educação. Lede? Eu quero aproveitar e trazer duas falas que a Fabiola fez lá no YouTube, tá? A primeira, ela compartilha a realidade dela, né? Eu sou de São Paulo, são 20 crianças de 3 anos para um educador, sem auxiliar. Agora vamos pensar, são crianças de 3 anos, elas são bebês, né? E é uma fase bem transitória da criança bem pequena para a criança pequena, de 4 a 5 anos. Então, imagina uma pessoa se ocupar de 20 crianças, como que ela vai qualificar a prática dela, né? Então, é uma coisa assim que a gente sempre fala, e vou voltar a falar agora, que tudo que a gente faz é político, né? E a escola, principalmente, é um local político. E então, mesmo que a gente diga, não gosto de política, não quero falar de política, quem é que decide, por exemplo, que na escola onde a Fabiola trabalha, um adulto para trabalhar com 20 crianças é o suficiente? É uma decisão política, né? Mas a gente que está ali no chão da escola, no cotidiano, na vivência com as crianças, a gente sabe que a gente pode dar conta desse trabalho, mas que a qualidade do atendimento não vai ser a ideal. E não é culpa nossa. É a culpa de quem organiza essa dinâmica, de quem pensa isso. Então, olha a violência que a gente faz com as crianças, no momento que a gente não possibilita que elas estabeleçam um vínculo respeitoso e autônomo na escola, porque uma pessoa tem que se ocupar de 20, e com um adulto que trabalha com ela. Porque, com certeza, a Fabiola tem que fazer planejamento, a Fabiola é cobrada pela coordenação da escola, a Fabiola tem que garantir que todas essas crianças se alimentem, estejam higienizadas, não se machuquem, tudo isso ela tem que dar conta. Então, da gente pensar nessa dinâmica e dizer, bom, quando está lá saindo uma discussão sobre uma determinação no meu município, no meu estado, no meu país, que eu participe ativamente dessa decisão, seja me manifestando publicamente, engajando os meus colegas, porque senão os outros sempre vão decidir por nós,
E quem vai ser prejudicado vai ser a escola, os profissionais que atuam na escola e as crianças, porque aqueles que decidiram não vão ser prejudicados em momento nenhum. Então, a gente não pode ser isento. Educação não é isenta, a gente tem que estar sempre se posicionando. E quando a gente fala de política, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de política ativa, social, naquele ambiente, naquele contexto, na nossa profissão, da gente se manifestar, né, de sempre se colocar. E em seguida, a Fabiola fala sobre inspirações de fora. Ela fala o seguinte: são inspirações para a educação brasileira que dão embasamento para as práticas necessárias e provocativas em cada território. Isso é verdade, nós recebemos muitas influências de fora para a educação infantil, principalmente. A gente fala muito em abordagem Régio, em Montessori, em abordagem Pickler, e aí vai, né? Diversas abordagens influenciam o nosso cotidiano na escola. Mas a gente tem que tentar também olhar para o que a gente tem dentro do nosso país e valorizar. Por exemplo, a gente fala muito em pedagogias participativas, que respeitam as crianças, que buscam a autonomia, o senso estético, a relação de cuidado, e a gente tem diversos educadores falando exatamente sobre isso também desde antes, como, por exemplo, o Paulo Freire, que a gente acha que não dialoga com a educação infantil, mas tudo que ele fala vai de encontro à abordagem Régio, por exemplo. A gente tem a Osteto, que fala sobre registro, sobre documentação pedagógica, sobre o cotidiano da escola, sobre formação de professores. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que, sim, usar essas inspirações para o nosso contexto da escola, a gente aproveitar e também se qualificar e se embasar do que a gente tem no Brasil. Porque a gente sempre brinca que tem que nascer uma pedagogia brasileira. Né? Realmente, eu acho que como o nosso país é muito grande, é difícil a gente dialogar com todos, assim como a gente diz, e aqui no livro trouxe em alguns momentos, que se espera que todas as crianças façam tudo igual ao mesmo tempo. No Brasil, também não vai ser tudo igual ao mesmo tempo. Né? Teve uma formação há um tempo atrás, que alguém participou e disse para nós, não estamos na mesma página. É verdade, cada um de nós que tem acesso a um material, lê e interpreta de uma maneira de acordo com os recursos que a gente tem naquele momento, com a nossa capacidade de interpretar e relacionar aquilo com a nossa prática. Né? Então, a educação ainda é muito jovem, né? Esse contexto de legitimar a educação infantil como educação, como escola, é muito recente. Então, é uma caminhada que a gente tem ainda para construir. Eu vou passar de novo para o Bernardo, que eu quero me inteirar ali do chat. Eu já aproveito que a Lede falou sobre o Paulo Freire, né, para convidar vocês que no canal do Meu Pequeno Baobá, né, para quem está vendo aqui no YouTube ou quem está no Zoom, enfim, no canal do Meu Pequeno Baobá, a gente tem 4 vídeos, né, em que a gente conversou sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que é do Paulo Freire e do Antônio Foundes. Então, já pode ser um ponto de partida para quem quiser conversar sobre Paulo Freire, né? Esses grupos, né, são gravados, lógico, mas é interessante, porque daqui a pouco a gente lê o livro e, nossa, não tem com quem discutir, né? Não tem com quem dialogar. Então, ver outras pessoas dialogando já pode ser uma forma de estudo também. E também a gente tem 2 encontros do grupo de estudo Diálogos com Regia Emília sobre o capítulo 14, 13 e 14 e o capítulo 15 e o de encerramento, que estão abertos lá aqui no canal do YouTube. Então, sabe, a gente sempre tenta oferecer esses espaços porque a gente entende que eles são muito potentes, assim, né? E justamente nesse grupo, por exemplo, a gente não está tendo tanta interação em vídeo, né, em áudio das pessoas, mas a gente está tendo interação aqui no Zoom e no YouTube, então está sendo bem interessante. A Lu Costa colocou aqui no Zoom. Penso que todas as escolas deveriam ofertar mais conhecimento para seus funcionários com relação às peculiaridades que envolvem a criança estar na escola. Onde estou, temos as professoras com formação em pedagogia, arte e educação física e assistentes de educação infantil, que lidam diretamente com as crianças de 0 a 3 anos, mas o sistema não oferece a formação para esse cuidar e educar. As assistentes, por exemplo, não é necessário ter formação nenhuma ligada à educação e as formações de apoio a esses profissionais e as demais não acontecem.
e cada um dos seus conhecimentos e juntando todos os profissionais que atuam junto à criança acontecem os equívocos. É. E isso é bem interessante pensar de, por exemplo, né, uma coisa que é bem legal no Baobá, que acaba sendo um diferencial positivo, é que é uma professora, né, uma mulher pedagoga que tem formação também na questão de régio, e eu que sou da educação física inicialmente e agora estou entrando na pedagogia. Como eu enquanto homem tá na pedagogia, eu não diria preconceito, mas tem certas barreiras que ainda existem, né, de que é um espaço só de mulher, enfim. Então, eu pensei de que, por exemplo, eu ter educação física é um diferencial para eu poder atuar enquanto professor, né? Tanto a educador auxiliar, ou professor de pedagogia, enfim, de que essa formação é sempre interessante, né? E é legal pensar, tentando voltar né, mais diretamente para a questão do livro, sobre a questão do toque, né? Que fala ali, agora não vou ler, a mãe educadora, no capítulo 5, sobre a questão do toque físico na criança, de que esse toque é tão importante, né? E por eu ser homem, tem questões que são levantadas nesse toque. Só que aí que tá, da mesma forma que a mulher, a hora que ela está enquanto professora, ela não é a mulher, ela está ocupando aquele cargo de professora. E eu, né, enquanto homem, eu ia estar ocupando esse cargo de professor, né? De que às vezes a professora, a mulher, ela tem a formação em pedagogia, ela fez uma pós na questão de régio, na questão de MIPICA, de questão de outros estudiosos, daqui a pouco ela está tentando fazer um mestrado, enfim, ela está se capacitando, né? Está estudando. E ela não é reconhecida porque, né? É lógico que a fulaninha é boa professora, né? Ela é mãe. E não tem a ver com ela ser mãe ou ela ser pai, né? Ser pai. Tem a ver com ter uma formação, com estar interessado em buscar mais conhecimento, por querer se interessar no assunto. Então, não tem como a gente querer botar isso como uma questão de homem ou de mulher, é uma questão de formação. E tem pessoas que vão estar a fim né, de buscarem ser um profissional melhor. E seria ideal que as escolas, que os ambientes, enfim, favorecessem isso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade. A Fabiola colocou assim: a qualidade perde muito, mesmo com os nossos estudos e boa vontade. Entre o real e o ideal, fazemos o possível. A Kari botou assim: se nós realmente acreditamos que a educação pode ser diferente, a gente não tem outro caminho a não ser lutar por isso. Lede? Opa, eu queria aproveitar o comentário, eu não sei, desculpa, tá, se eu não souber a pronúncia, mas acho que é Karen Bianchini. Ela trouxe um exemplo do cotidiano dela que eu acho que casa com o próximo capítulo que a gente vai conversar, que é o capítulo 6, que é as atividades dirigidas. Ela disse o seguinte: ontem mesmo eu me senti muito mal, porque minhas colegas estavam simplesmente preocupadas em fazer lembrancinhas do dia do circo e em tirar fotos das crianças com o tema. Mas não tinha absolutamente nada de aprendizado nisso, era só uma superficialidade. Né? Então, vem exatamente de encontro com o capítulo que ela traz, inclusive, alguns exemplos do que poderia, né? Que tipo de atividades dirigidas poderiam acontecer com as crianças. Né? Então, a escola, ela está inserida no contexto social. A escola não é um local à parte onde se isenta do que está acontecendo no mundo. Né? Mas vamos falar agora sobre o exemplo que a Karen trouxe. Karen, eu acho que é. Sobre o circo. Né? Essa vivência do circo, de fazer lembrancinha, de atividade, ela conversa com o cotidiano das crianças? Tem sentido para as crianças trabalharem sobre isso? Todas ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, tem sentido? Né? A gente não gosta disso, né? Por exemplo, quando cada um de nós tem uma maneira de trabalhar, né? Por mais que a escola tenha ali um regimento interno e tudo mais, eu e o Bernardo temos abordagens diferentes da nossa maneira de professorar. Cada um de nós tem uma maneira de conversar com as crianças, de se organizar, de planejar, de registrar. Então, por que das crianças a gente exige que se faça tudo igual, tudo ao mesmo tempo e na mesma velocidade?
né? Isso tem sentido para alguém? Não tem sentido. Então, por que que a gente proporciona isso para as crianças? Qual é a contribuição pedagógica que tem fazer uma lembrancinha sobre o dia do circo? Fazer uma atividade sobre a proclamação da República para crianças de 2 anos. Qual é o sentido disso? Né? Então, da gente sempre refletir o que é que vai de fato contribuir para a aquisição espontânea da criança, a aquisição do conhecimento, o seu desenvolvimento psicomotor, social, cognitivo, como a gente vai contribuir para isso, né? E aí, no capítulo 6, ela fala, por exemplo, sobre conversa, né? Uma atividade dirigida que envolva a conversa. Quando a gente faz uma rodinha com as crianças, tá? Para falar sobre um tema, todas as crianças conseguem absorver o que está sendo comunicado, elas conseguem se expressar e trocar. Quando eu mostro ali uma maçã, isso aqui é uma maçã, gente. Tem sentido para a criança eu fazer isso? Não tem sentido, né? Não tem muito mais sentido na vivência, no cotidiano. Ela ter a oportunidade de pegar a maçã, de provar a maçã, de conhecer, de eu dizer, bom, tu gostou de comer maçã? Eu vi, vou te oferecer de novo. Ou tu não gostou, quem sabe tu experimenta outra fruta amanhã. Por vezes a gente pensa numa proposta, e aí eu quero trazer essa provocação entre o termo atividade e o termo proposta, né? Mas isso não tem nada a ver com a abordagem Pickler, é só uma provocação. A atividade é uma coisa pré-determinada. Por exemplo, a atividade de hoje é pintar o coelhinho da Páscoa com tinta. Isso é uma atividade. Agora, se eu faço uma proposta de onde nós vamos explorar a tinta, eu só vou delimitar com as crianças no momento anterior aos combinados, eu vou dizer para elas, olha, crianças, nós vamos ir lá para a sala de artes, tá? Vai ter tal e tal material, e vocês podem explorar livremente. Eu só vou pedir para que vocês não pintem as paredes e nem saiam da sala, né? Esse é o nosso combinado. Então, tem ali uma conversa, um diálogo, uma organização, e ainda assim a criança está livre para fazer isso. E aí, se ela quiser construir a partir das vivências e dos diálogos que a gente construiu anteriormente, algo relacionado ao coelho, que era a atividade, tudo bem. Mas se agora a criança só tem a chance de mexer na tinta, quando é muito focado e dirigido, ela nunca vai aprender. Por isso que as pessoas não querem trabalhar com tinta, porque dá sujeira. Mas se a criança teve a oportunidade de explorar, de entender, de saber sobre aquele material, de passar na sua pele, ela vai conseguir, sim, quando eu quiser fazer uma coisa dirigida, fazer aquilo que foi combinado. Agora, se ela nunca tem a chance, ela vai aproveitar ao máximo. Bom, tenho tinta aqui, eu vou me pintar inteira, vou passar nas paredes. É isso que falta. Falta a continuidade das ações. A escola não tem que ter novidade todo dia, sabe? Eu já trabalhei em escolas que, não pode, tu vai fazer isso de novo. Sim, porque cada criança vai aprender de um jeito, ela vai ter o contato com aquele material de um jeito diferente. E quanto mais ela conhecer esse material, melhor vai ser o conhecimento dela, melhor vai ser a experiência que ela vai ter com aquilo. Até o dia que ela vai estar pronta, então, para fazer outras coisas, né? Acho que era isso que eu queria trazer. Eu pego o gancho, Lady, disso que tu falou, porque, né, o texto fala ali na questão da conversa, do mostrar a maçã para as crianças, daqui a pouco o que seria mais significativo, né? Tu mostrar uma maçã, ou daqui a pouco oferecer, né, que ela possa vivenciar essa maçã de uma forma mais dinâmica. Leite, vocês estão me ouvindo? Eu não tô... Bernardo, antes deu uma falhadinha no teu áudio, mas agora voltou. Tá, não, que eu estava falando isso, de que essa questão da atividade, da proposta, que a gente falou, não é uma questão que é trazida no livro, mas que quando eu trabalhei com a Lady trabalhou um tempo na coordenação pedagógica da escola, e ela nos ofertou isso, né, de que ao invés de botar atividade, botar proposta, e não ser só uma questão de nomenclatura, né, tu fazer a mesma coisa só com outro nome. Não, mas é bem isso, tá?
A hora que tu põe uma atividade, tu diz assim, tem início, meio e fim. Vocês vão pegar esse papel, né, na questão de, né, Dia das Mães, por exemplo, ou Páscoa agora, que está perto. Vai pintar esse coelhinho. Daí, daqui a pouco, daqui a pouco as crianças nunca viram coelho, né, nem viram, né, fisicamente, assim, ou né, ou nem viram imagem, enfim, mas tem algum sentido para ela, né? E que nem ela falou, daqui a pouco eu fiz esses recortes de coelho, né? Daqui a pouco eu quero fazer isso, a gestão da escola quis, enfim, mas eu dei a oportunidade, eu dei uma folha em branco para a criança poder desenhar se ela quisesse fazer uma argila, enfim, eu entendo que isso é muito difícil uma escola de educação infantil, daqui a pouco tem várias crianças, isso vai ser uma dinâmica diferente, mas primeiro, por que tem que ser feito algo para Páscoa, né? Isso já começa aí, tá? Não estou dizendo que não tem que ser feito, mas, enfim, por que é uma obrigatoriedade? Por que tem que ser o coelho? Não pode ser outra coisa? Enfim, de a gente se questionar, né? E sair do lugar comum, assim, que o lugar comum nos traz conforto, né? Mas eu acho que justamente isso. Essa atividade, ela faz sentido para adulto ou faz sentido para criança, né? E o capítulo 6, né, as atividades dirigidas, vai trazer isso, né? Atividades dirigidas entende-se como um tempo durante o qual se mostra, ou se apresenta, ou se ensina alguma coisa para as crianças. As experiências dos primeiros anos constituem as condições fundamentais para a formação posterior dos conceitos de pensamento abstrato. Daí eu coloquei ali o CLIPS, né? E tu vai perguntar para um adulto por que serve um CLIPS, o que é o CLIPS? Ele é o objeto com o qual tu prende folhas, né? Ponto. Essa é a função do clips para o adulto. Mas quem é que diz que essa é a única função do clips? A criança vai ver, o clips pode ser um barco, pode ser um foguete, pode ser uma bala, pode ser um céu, pode ser um carro, pode ser uma nave, pode ser 1 milhão de coisas, né? E a hora que o adulto chega, diz, o clipe serve para isso, tá? E a hora que a criança tenta usar para outra coisa, o adulto diz, né? Não pode, é proibido fazer isso, não pode fazer, não vai, né? O texto vai trazer, parece que a gente está dando comandos para um carro, ele coloca, né? Para um carro, como se bloqueassem os freios de um carro. Não se mova, não fale, não passeie, não mexa as peças antes do tempo, não faça nada mais com isso e em seguida tentasse empurrar o veículo. E agora vá para lá e faça exatamente o que eu digo. Então, tem pedagogias, né? Acho que são as positivistas, né? Que tentam evitar o não. Eu não conheço nada. Eu conheço na superfície é isso, né? Tipo, é evitar falar o não. Mas provavelmente é muito mais densa que isso, né? Mas de pensar o quanto que as nossas propostas ou atividades que a gente oferece para as crianças, elas estão já com início, meio e fim pronto, né? E que nem a Leide falou, por que na escola a gente tem que ficar todo dia, hoje foi tinta, amanhã não pode ser tinta de novo, né? Mas por que? Será que a criança não consegue, o que ela começou ontem, ela não pode terminar hoje? E agora estava lembrando que no livro Diálogos com Reggio Emília, ou é no Crianças, Espaço e Relações, acho que é no Diálogos, enfim, também mostra assim que uma criança fez um desenho, né, numa folha branca A4, né, essa mais comum, e depois, deixa eu só tirar aqui essa apresentação, e depois, num outro dia, enfim, ela pegou e desenhou atrás da folha, porque ela queria representar o que o bicho tinha 4 patas, né? Então, olhem só a riqueza, né, de conhecimento que essa criança demonstrou a hora que ela fez isso. E o que o adulto muitas vezes está fazendo? A criança está desenhando na frente da folha, a criança vira a folha do não pode. Né? Mas por quê? Porque é uma demanda do adulto fazer esse desenho, então não é uma demanda da criança. Então, é a gente entrar nesse confronto assim com a gente mesmo, né? Porque a criança está ali aberta a explorar e a gente diz, não pode desenhar atrás, não pode usar canetinha. Enfim, e não estou dizendo que a gente tenha que deixar fazer tudo, né? Mas é dizer assim, fulaninha, se tu quiser usar a canetinha várias vezes, pode usar. Só que daqui a pouco o papel vai rasgar, pode ser que ele rasgue, que nem eu já ofereci aquarela para as crianças e era muito interessante ver como o primeiro dia elas, né, não tinham muito conhecimento como é que era. No segundo dia elas conseguiam delimitar melhor o traço porque já estavam mais acostumadas. E era bem isso, eu dizia, só, se tu ficar usando muita água nessa parte da folha, ela vai acabar rasgando, né? Que é diferente de eu dizer, tipo, não usa tanta água. Mas se tu quiser usar, pode usar, mas a tua folha vai rasgar, né? Dá essa oportunidade para as crianças. E lógico,
que nem agora não vou lembrar quem falou no YouTube, de que tinha muitas crianças, né, para o adulto, enfim, a Fabiola, 20 crianças de 3 anos para um educador. Lógico, é outra dinâmica, né? Entre o que o professor consegue oferecer com 20 alunos e o que daqui a pouco 5, 6. Mas a gente está disposto a pensar sobre isso, né? E não se martirizar, assim, tá ok. É o que eu consigo oferecer dentro do que me é oferecido pela escola, pela estrutura física, né? Enfim, é o que eu consigo oferecer. A gente tentar dar o nosso melhor e nos questionar, né? Ver o questionamento como um ponto de partida para a gente tentar melhorar e não um ponto que nos deixe para baixo, né? A Luciana colocou aqui, ótimo esclarecimento sobre a atividade proposta. Posso contar uma historinha e pedir para a criança fazer um desenho com giz de cera ou tinta sobre a história? Geralmente nas escolas fazemos isso. Luciana, não sei se gostaria de falar, Lid, sobre isso. Posso responder, mas eu não vou responder como livro, tá? Como o que a gente está estudando. Vou responder enquanto uma pessoa que está fazendo justamente esse link com as abordagens, porque se a gente for falar nível Pikler, nem vai ter isso, tá? Esse momento. Mas o que eu penso, Luciana, e a tua pergunta é bem pertinente, porque isso acontece muito, né? Tem um momento ali dirigido e depois a gente pede para a criança fazer um registro ou fazer uma atividade X ou Y, enfim, qualquer coisa, né? Primeiro ponto, cada escola tem uma maneira de trabalhar e, por vezes, a gente tem que seguir, sim, diretrizes que são da escola, como, por exemplo, uma escola que adota o livro didático e o livro tem que ser vencido, vai ter que ser vencido. Mas agora, se a gente parar para refletir, tá? Vamos supor que eu li, já que a gente usou o tema da Páscoa, eu li uma história sobre a Páscoa para as crianças pequenas, né? Crianças de 2 anos. Contei a história, li o livro, e aí depois eu digo para elas, agora faça um desenho sobre sobre o coelhinho que não queria ser de Páscoa, o que ele queria ser. Enfim, eu direciono o desenho da criança com giz de cera, né? Qual é o sentido e a contribuição que essa atividade dirigida vai trazer para a criança? Né? Primeiro, vamos começar lá no início. Quando eu planejei isso, eu já tive a minha primeira decisão, que foi que seria utilizado giz de cera para o desenho ou a tinta, né? Essa é a minha intencionalidade. Quero já o giz de cera, mas por que eu quero usar giz de cera? Porque o giz de cera é mais prático, ou é mais fácil para as crianças que estão adquirindo tonicidade, enfim, essa é a minha justificativa. Ou quero usar tinta, porque é um material que vai proporcionar outras vivências para as crianças, outras maneiras de explorar, elas vão poder usar pincéis diferentes e as mãos. Essa é uma atividade, né? Pode fazer? Pode fazer. Tem sentido para as crianças? Esse é o ponto-chave. Né? Não teria mais sentido, por exemplo, eu organizar um contexto para o momento da leitura, da contação de história. Inserir elementos. Eu vou inserir um tecido que lembra o pelo do coelho. Vai ter algumas fotos de coelho. E na sala tem disponível papel, giz e tinta. Quando terminar a história, as crianças podem sim se interessar em fazer o desenho. Ou elas podem optar por explorar os elementos que eu distribuí, ou ir lá e fazer uma leitura de imagem com as imagens que eu distribuí durante a contação de história. Então, é da gente pensar, e não só no óbvio, mas de buscar outros elementos para esse momento, para potencializar, né, essa atividade que a gente está propondo para as crianças. E aí eu quero trazer, inclusive, uma fala que tem na última página do livro, que é na página 81. É no penúltimo e no último parágrafo. Está escrito o seguinte: pensamos que a criança pequena, educada em grupo, precisa que sejam compensados de forma efetiva os inconvenientes causados pela insuficiência de suas possibilidades de aquisição de experiências. Neste sentido, nossos esforços terão sucessos se procurarmos, principalmente com a ampliação dessas possibilidades, fazendo com que o maior espaço que se disponha, por exemplo, o jardim, seja funcional, útil,
propondo continuamente materiais adequados para proporcionar experiências variadas, como água, massas alimentícias e etc., sem prescrever, sem propor, sem sequer sugerir o objeto ou a finalidade da atividade para a criança. E aí encerra dizendo: a criança pequena precisa, sobretudo, perceber que são oferecidas possibilidades de atividade, de tal maneira que possa participar dela ou ficar de fora, fazendo outra coisa, né? Então, isso, da gente sempre pensar em como que eu vou qualificar essa experiência da criança. Mesmo que eu não diga faça isso ou faça aquilo, mas o ambiente proporciona que ela faça isso ou faça aquilo, né? Não sei se eu consegui te responder, Luciano, mas era isso. E eu vou estar aqui de contraponto, porque eu imagino né, eu não estou dizendo que a Lede não está trazendo isso, estou dizendo, né, de que isso seria o ideal, e todo mundo sabe, a Lede, eu e quem está nos ouvindo sabe que, infelizmente, esse não é o ideal, não é assim que a gente consegue trabalhar, né, porque muitas vezes vai vir da direção da escola, né, uma pressão da direção, coordenação, ou uma pressão dos responsáveis para isso, por exemplo, tá? Tudo bem que vocês fizeram essa dinâmica na sala, que a criança pôde experienciar o toque, né? Né, tem uma toalhinha, será que o toque do pelo do pelo do coelho é assim ou é de outra forma, é mais áspero, sei lá. Enfim, mas daqui a pouco a escola vai querer estar, ok, pode ter feito essa vivência, mas depois tu vai ter que ter um material físico para poder botar no portfólio, né? Tá, mas daí que tá. Enfim, por isso que é sempre importante que a gente sempre fica feliz que tenha pessoas que são de coordenação de escola aqui, porque é bem isso, de que daqui a pouco eu entendo que do lugar da coordenação tu precisa de um material para mostrar para os pais que está sendo feito na escola, mas daqui a pouco o quanto que isso não prejudica um espaço que a criança teria para ela explorar por si só, sabe? Então é importante a gente pensar sobre isso para a gente não se enviesar assim, ok, a gente tem que valorizar os pais, a gente tem que mostrar o que as crianças fazem, né, para valorizar as crianças, enfim, para valorizar a própria educação infantil, mas a gente não pode também fazer com que a escola de educação infantil se torne um aparato para os pais, né? Mas é uma discussão bem interessante que é válida se ter. Eu vou ler os últimos comentários aqui no YouTube. A Karen botou: não é fácil mesmo. Esse é o meu primeiro ano como professora e é uma luta, mas tenho muita esperança. Ela também botou assim: ontem mesmo eu me senti muito mal porque minhas colegas estavam simplesmente preocupadas em fazer... do circo já foi, né? Me perdi aqui. A Flaviane botou: exatamente, a criança faz pertencimento a todo instante, possibilitar a diversidade de experiências e vivências, além do papel da mesa, da sala. Aí só um parênteses sobre a questão de sala. Eu, Bernardo, sendo da educação física, eu me incomodo bastante, às vezes, sobre essa questão de sala, porque quem é que disse que a sala é o ambiente que pode acontecer as coisas, sabe? Tem todos os outros espaços que as coisas podem acontecer, enfim, é legal de se pensar, né? A Kari botou: essa é a melhor maneira de estimular a criatividade deles. Tudo que não é brinquedo e se transforma em brinquedo. Nesse momento, eles estão trabalhando a criatividade. A Fabiola botou: educador tem que compreender de que forma pode tornar os contextos de aprendizagem como um auxiliar na sua prática. Aqui ele é o meu foco, espaço como segundo educador, porque assim consigo escutar. Isso, o espaço como segundo educador, é bem interessante, que no livro Criança, Espaço, Relações, que a gente já teve um grupo de estudos aqui no Meu Pequeno Babá, a gente trabalhou sobre isso e é bem interessante. Até se vocês, né, se tiver mais pessoas interessadas, a gente pode fazer uma segunda edição desse grupo, que é bem interessante. A Fabiola botou: aproveitar as oportunidades, o ambiente como terceiro educador é extremamente importante. Lede? Bom, a gente já até ultrapassamos a nossa programação, que era o encontro ser até às 11 horas, e eu quero, então, quem sabe fazer uma amarra, mas se alguém tiver mais alguma colocação, pode trazer também, né? Relacionando a abordagem Pickler com o contexto da escola,
que é o nosso contexto atual aqui, acredito que praticamente todos que estão participando do encontro. Eu acho que o principal é justamente a gente perceber, dar-se conta de que o importante não é o resultado final, né? É o processo, né? A forma como é construído o processo de construção do conhecimento, de aquisição da autonomia, né, de segurança, de vínculo, de apego, esses processos são os mais importantes, né? Tem um momento do livro que eu acho que é no capítulo anterior, aquele da mão da educadora, que ela fala assim: é muito mais fácil conseguir das educadoras um rosto sorridente, ou que converse com as crianças, ou que converse com as crianças, do que movimentos ternos e delicados. E por que eu quis trazer essa fala agora? Porque é muito fácil também a gente se apropriar de um discurso, de uma prática, né? Um discurso de prática, do que de fato fazer isso. E não tem problema, gente, porque a gente está tentando, a gente está investindo. Agora, se a gente entra dentro de um conformismo, de que não vou fazer nada porque aqui sempre foi assim, não importa, né? Eu não vou ganhar nada com isso. Eu entendo também esse lado, porque é como eu disse antes, se eu ganho o mínimo, se eu não sou valorizada, se o meu investimento não faz diferença, é difícil eu continuar motivado e ter recursos para investir nessa formação. Mas sempre pensando no compromisso que a gente tem para com as crianças, tornar-se professor continuamente é garantir a continuidade dos processos na escola e com as crianças também. Então, quero trazer novamente que eu e o Bernardo não estamos oferecendo uma formação picleriana, estamos fazendo uma conversa dentro da nossa realidade, mas que a gente fica muito feliz com essa troca que a gente teve aqui no Zoom e lá no YouTube, e que a gente acredita que é isso sim que qualifica as nossas ações. Se mais alguém quer trazer alguma fala, ou o Bernardo? Eu acho que é bem isso, sabe, de que eu e a Lede aqui, a gente está enquanto educador, que nem todo mundo aqui, a gente está aprendendo, a gente está aqui nessa posição que a gente está oferecendo esse grupo de estudos, mas a gente acha justamente isso. O grupo de estudo é muito mais potente porque a gente potencializa, né? De que eu aqui, a Lede lá, e cada um de vocês, né? Em outras partes do Brasil, outras partes do Rio Grande do Sul, enfim, que a gente possa conversar e dialogar. Eu faço um convite, então, tem algumas pessoas perguntando sobre se vai ficar gravado. Esse encontro vai ficar gravado lá no YouTube, aqui no YouTube, enfim. Então, para quem quiser assistir depois, compartilhar, mandar para a coordenação, para colegas, enfim, fica sempre aberto. E eu convido também vocês a seguirem a nossa página, o Meu Pequeno Baobá, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se vocês forem ver no YouTube, vão estar os vídeos mais longos, né, dos encontros que a gente teve, que, né, de aproximadamente 1 hora, 2, aqui vão ser 2 horas e tal, e no Instagram são trechos, né, dos grupos. Então, às vezes teve uma fala que ficou um grupo, um videozinho menor, a gente posta lá no Instagram. E a ideia é justamente essa, né, de que tanto com conteúdo mais denso, né, de 1 hora e pouca, a gente possa se debruçar sobre algum livro, sobre alguma atividade específica, sobre um livro, ler texto específico, aliás, mas também no Instagram, né, videozinhos curtos, a gente possa também pensar um pouquinho sobre a nossa dinâmica, porque daqui a pouco, né, está lá vendo nos stories dos amigos, dos colegas, tá, mas tem um videozinho de 1 minutinho que vai também me possibilitar pensar um pouquinho sobre a minha prática. Então, são 2 formatos que a gente utiliza e a gente sempre gosta, né, de ofertar os dois, assim, porque a gente entende, tá, tem momentos que a gente não tem tempo para ficar 1 hora e pouca para estudar um livro, mas a gente pode ver um pouquinho sobre ele na página do Instagram. Convido vocês a nos seguirem lá. E é isso, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. A gente aproveita para dizer para vocês que, assim como nós temos alguns grupos que são fechados, que têm mais encontros, nós também temos essa política da Meu Pequeno Baobá de proporcionar grupos assim abertos, grupos gratuitos, justamente para qualificar, porque a nossa ideia sempre foi a do diálogo. Por vezes o nosso diálogo não vai agradar, ou nós não vamos nos agradar com o diálogo que a gente recebe, mas é isso que qualifica a nossa ação. Então,
Obrigada pelo investimento de todos vocês, de ficarem mais de 2 horas aqui nos ouvindo, colocando suas opiniões, fazendo perguntas, e espero que tenha sido válido para todo mundo. Um bom fim de semana, e a gente espera vocês nas nossas redes, e também, antes que eu esqueça, teve pessoas que solicitaram certificado ou que vão querer solicitar ainda. A gente vai, eu e o Bernardo vamos nos organizar, porque ao mesmo tempo que a gente teve esse grupo, a gente teve outros grupos em paralelo. Então, eu vou organizar todo mundo que solicitou ou que ainda vai solicitar. E nos próximos 15 dias, vou botar esse prazo para garantir, a gente vai encaminhar o certificado para todo mundo. Até vou deixar o nosso contato depois ali no chat do ao vivo lá no YouTube, se caso alguém quiser, pode conversar com a gente. Então, bom final de semana para todo mundo e até logo.